Fala galera, aqui quem fala é o Angel, e hoje eu vim para contar a história de Guns Gale Z, ou Honkai Gakuen para os mais íntimos, um dos primeiros jogos da Royalverse, que infelizmente não possui tradução nem para o inglês. É sério, o servidor global foi descontinuado, e por isso agora só dá para jogar no servidor japonês ou chinês, ou seja, suas escolhas de tradução são japonês ou chinês. Embora exista uma tradução de fã já feita que permite você colocar o jogo em inglês, vou deixar o tutorial de como fazer isso aí na descrição, e assim se você ao menos souber inglês, você já tem uma chance maior de poder jogar. Mas voltando ao foco, a história de Guns Gale Z é algo que atrai a atenção de muitos. Não à toa que foi tão pedido aqui no canal, me forçando a ir atrás da história, passando por todo esse sufoco, apenas pra saciar a curiosidade de vocês. Isso é maldade, hein? Agora sem zoeira, eu já tinha ido atrás por curiosidade própria, mas realmente foi algo bastante pedido aqui no canal, e como eu já estava indo atrás, eu achei por que não trazer? E assim saiu a ideia do vídeo. Só que antes de começar a contar a história, existem algumas coisas que é melhor eu explicar e deixar claro pra quem não conhece nada de Guns Gale Z e chegou aqui de paraquedas. Eu sei que vai ter gente assim. Alguns podem ser jogadores de Genshin, Honkai Star Rail, ZZZ, que nem conhece a história do Honkai Impact, mas por curiosidade decidiu vir ver um dos primeiros jogos da empresa pra saber como eram seus roteiros e coisas na época. Pra vocês eu digo bem-vindos e recomendo que vão atrás da história de Honkai Impact, que já está aqui postada no canal e que, por opinião pessoal, é melhor. Por um simples motivo, em Honkai Impact a Royalverse realmente atingiu o ápice na criação de mundo e de roteiro. Após mergulhar bastante na história de Guns Gale Z, visitar páginas do Reddit, wikis como a Royal Stan, Honkai Gakuen, conversar com outros criadores de conteúdo que falam sobre Guns Gale Z, como o próprio Kebini, ou Satyr, ou esse aí que eu vou estar deixando na tela, mas eu não consigo pronunciar esse nome, infelizmente, foi mal. Ah sim, por sinal um deles fala português, o Kebini BR. Mesmo que possa parecer que não exista canais de Guns Gale Z em português, existe sim. E eu já vou deixando aqui os créditos dele também, porque o Kebini me ajudou bastante, tirando algumas dúvidas com que eu havia ficado. Ele traz bastante conteúdo dos jogos da Royalverse e trouxe um montão de gameplay de GGZ. Talvez ele tenha cobrido todo o jogo, não sei. Mas se você quiser saber mais sobre o Guns Gale Z, fica a minha recomendação e vai lá no canal dele. De novo, voltando ao foco, após ter feito tudo isso que eu disse, mergulhar de cabeça em Guns Gale Z, o que eu descobri é simples. A Royalverse, desde aqui, já era ótima na criação de roteiros e histórias separadas. Ótima em criar personagens carismáticos e cenas tristes, isso é um fato. Mas aqui eles tinham zero capacidade de montar uma timeline e zero capacidade na criação de mundo. Eles até tentaram fazer coisas parecidas como Honkai Impact, aqui tem as suas próprias eras, como em Honkai Impact que temos a antiga era, a nova era, a era em que o jogo se passa e o pós-Odisseia, além da parte que já está chegando, que também vai fazer parte de uma nova era, mais ou menos. Em Guns Gale Z, como eles estavam começando, eles não fizeram isso muito bem. Não é uma grande reclamação, eles não sabiam muito como fazer isso e por isso não se importavam tanto em deixar conexões ou explicações, o que acabava resultando em bastante furos, pontas soltas e acabava criando uma discussão enorme na própria comunidade. É sério, vocês não sabem o que eu descobri enquanto mergulhava nesse negócio. E não é algo só dito por mim, é um consenso entre muitos jogadores. O ponto em que eu quero chegar é que sim, as histórias de Guns Gale Z são ótimas, separadamente. Cada história é ótima de se consumir, é emocionante, só que como um universo inteiro, se você quiser pensar nela como uma história só, como eu tô fazendo com Honkai Impact, aí já fica meio difícil, porque em alguns momentos você vai ficar pensando, tá, mas o que aconteceu a seguir? E tipo, a explicação é... eles simplesmente não contam e só seguem, o que acaba gerando, como eu disse de novo, alguns furos de roteiros e pontas soltas. Mas bem, ao invés de ficar aqui tentando explicar quais são os furos de roteiros de GGZ, quais são as pontas soltas que eu estou falando, eu vou simplesmente focar em contar a história e deixar vocês verem por conta própria. No final, vocês mesmos vão poder comentar aí se acham que isso é um problema ou não, e eu sei que algumas pessoas da comunidade de GGZ vão ficar bastante irritadas com algumas coisas. Agradeço aos fãs de GGZ que, ao invés de reclamar, irão comentar pontos que eu possa ter deixado passar e que sejam importantes. Depois de terminar esse vídeo, lembre de dar aquela olhada nos comentários, que com certeza vai ter alguns que vão querer ajudar e eu vou até deixar fixado. Desejo uma boa experiência a todos acompanhando a história, mas então já vai logo pegando o cafezinho, senta aqui comigo e bora que o vídeo tá começando.
A história começa há 42 mil anos atrás, no que é conhecido hoje como Era Zero. A humanidade naquela época estava em crise, pois era vítima de um fenômeno cíclico de destruição natural, chamado Honkai. Esse fenômeno extremamente perigoso e imprevisível atuava de diversas maneiras, através de guerras, doenças e desastres, podendo agir em forma de cometas que atingiam a Terra e até através de monstros gigantes. Ele foi o responsável por provocar um grande número de extinções em massa de várias espécies diferentes que costumavam dominar o planeta, como os próprios dinossauros, e agora estava atacando a nova espécie predominante do planeta, os humanos. Por causa do ataque do Honkai, 78% da Terra foi destruída e se tornou inabitável para os humanos. Para responder à crise, o Tratado da Frente Unida da Humanidade foi estabelecido, criando assim o governo denominado União do Tratado da Humanidade, ou MTU, descartando o conceito de países e unindo os humanos como uma única frente unida contra o Honkai. Durante a luta contra o Honkai, a MTU iniciou o projeto Deus da Guerra, uma proposta feita pelo líder da maior empresa militar eletrônica do mundo, a Sociedade Hiperelétrica. Seu líder era chamado de Doutora May, e ela construiu a arma mais forte da humanidade, o Deus da Guerra. Com a ajuda desse mecha, que possuía a habilidade de se auto-aperfeiçoar e evoluir, os humanos finalmente tiveram uma vantagem na guerra interminável contra o Honkai, e assim viraram o jogo, derrotando os maiores inimigos daquela época, os 12 enviados do Honkai, conhecido como Hashers, humanos com capacidades de usar a energia Honkai e que eram influenciados por ela a destruir os outros humanos. De acordo com os registros, desde a morte do 12º Hasher há 10 anos, o poder do Honkai não aumentou mais, e os Hashers que nasceram a seguir não chegavam nem perto dos que vieram antes do 12º. Assim, a humanidade continuou na vantagem, lutando e vencendo contra todos os 57 Hashers que apareceram, mas mesmo sendo agora capaz de vencer os Hashers e as bestas que apareciam, a humanidade estava longe de estar segura, pois eles ainda não podiam recuperar as terras destruídas pelo Honkai. Todas haviam ficado encharcadas com a radiação, que fazia com que qualquer humano que se aproximasse se tornasse um zumbi. Assim, a MTU e a Sociedade Hiperelétrica continuaram com seus esforços, tentando resolver esse problema causado pela radiação e enfrentando as bestas Honkais que continuavam a aparecer, aproveitando o momento de paz que haviam conseguido e sonhando com o dia em que recuperariam seu planeta. Isso até agora. Um barulho de elevador chegando ao andar podia ser ouvido. Nesse momento, uma voz masculina falava: "Siga-me." A garota não conseguia ver nada, apenas ouvir, mas seguindo os sons de passos do homem, o seguia. Assim, de repente, o homem à sua frente parava e falava: "Faz muito tempo que não nos vemos, doutora." E então, uma voz feminina perguntava: "Essa é a garota?" E o homem respondia: "Sim." Tomando de volta a palavra, a doutora falava: "Realmente espero que não seja um produto com defeito dessa vez." O homem ria e respondia: "Não se preocupe, ela é diferente, uma existência única." A doutora não mostrava qualquer reação àquelas palavras, e assim, indo até a garota, falava: "Um capuz e algemas? Quanto exagero! Eu disse para você ser mais discreto." Mas o homem simplesmente respondia, dizendo que isso era necessário, e assim eles removem as algemas e tiram o capuz da garota, permitindo que ela finalmente visse quem estava à sua frente. Logo de início, ela se encanta com a garota e fica claramente surpresa, mas a doutora não perde seu tempo explicando nada. Ao invés disso, pede para que ela abra a boca e depois mantenha os olhos abertos, enquanto ela fazia um pequeno exame para confirmar que a garota não estava infectada. A garota, observando tudo aquilo, pergunta quem era ela. A doutora estranha, perguntando se ela não havia sido informada de nada. E o homem, chamado Otto, interrompe e fala: "Ela não foi informada, pois ela não precisa saber de nada."
nada. Assim, a doutora, olhando para ele, fala que ele estava certo, mas também dizia que eles precisariam conversar logo após o experimento. A garota pergunta o que ela queria dizer com o experimento, e a doutora, olhando para ela, fala que a garota passaria por um teste para confirmar se ela realmente seria útil ou apenas mais um pedaço de lixo. Assim, a doutora fala para Otto continuar ali até o fim do experimento e nem sequer pensar em sair da sala antes dela confirmar. Otto fala que não seria um problema, pois ele estava totalmente confiante com os resultados. E assim, alguns minutos se passam. Agora, já com seu novo traje, a garota é levada por uma cientista até uma câmara especial, onde o experimento iria acontecer. O espécime entrou na zona de teste e irá ser dado início ao experimento, injetando 100 Honkai Watts de energia Honkai. A garota, atrás do vidro, dentro da sala especial, parecia nem sentir aquilo e continuava a observar todos pelo outro lado da vidraça. Assim, a cientista falava: o sujeito não apresenta qualquer sinal de infecção e os sinais vitais estão estáveis. Observando aquilo, a doutora pediu para que eles liberassem as bestas Honkais. E assim, duas enormes bestas entram na sala em que a garota estava. Usando o microfone, a doutora falou com a garota, dizendo que sua missão era matá-los com as armas que haviam sido entregues. Assim, a garota começou um combate, usando seu par de pistolas, e em minutos derrotou as bestas Honkai. Mentalmente, a doutora, observando aquilo, falou: aquele homem não estava mentindo, ela é diferente. E assim, a garota, após ter concluído o teste, saiu da sala especial. A doutora, olhando para ela, falou que a partir de agora as duas trabalhariam juntas. Assim, Otto, com um sorriso no rosto, se aproximou e perguntou para a doutora se ela havia gostado dos resultados, e a doutora respondeu que sim. Então, como combinado, a sociedade hiperelétrica iria adotá-la, e ele poderia levar algumas de suas armas especiais de seu arsenal, contanto que ninguém percebesse. E assim, Otto se despediu com um sorriso no rosto e indo embora. Após observar o homem saindo, a doutora procurou pela garota e a encontrou na janela, observando o lado de fora. A doutora perguntou qual era o nome da garota, ao que ela respondeu dizendo que não tinha um. A doutora falou que era muito cruel continuar chamando a garota de cobaia ou experimento, e disse que ela precisava ter uma identidade e um nome para permanecer na sociedade hiperelétrica. Assim, já que ela não tinha um, ela a nomearia, e a partir de agora a garota seria chamada de Kiana. A garota repetiu o nome Kiana, parecendo que havia gostado do nome que havia recebido. E então a doutora falou que a garota não era mais uma cobaia. A partir de agora, ela era a estagiária enviada da Europa, chamada Kiana. Kiana fez uma expressão de quem não havia entendido, mas quando a doutora perguntou se ela conseguiria lembrar, ela respondeu que sim. E assim a doutora falou: meu nome é Mei, de agora em diante você irá me ajudar nos meus experimentos. Seu corpo é especial. Uma pessoa normal exposta a grandes quantidades de energia Honkai se infecta e se torna um zumbi, mas você é diferente. Você pode se adaptar à energia Honkai. O experimento de agora provou isso, e por isso teremos muitos experimentos como esse no futuro, usando seu corpo para estudar como os humanos podem resistir contra o Honkai. Então, de agora em diante, você é um objeto especial para a sociedade hiperelétrica. Meu assistente irá levá-la até seu quarto, onde você encontrará informações que precisar, e nós continuaremos nossa conversa pela manhã. E assim a assistente de Mei se aproximou para levar Kiana até seu quarto, mas antes de ir, a garota se virou e perguntou para Mei quanto tempo ela ficaria ali, e Mei respondeu que não muito tempo, apenas até sua morte. E assim o tempo passou e Kiana foi até seu quarto. Finalmente chegando nele, a assistente de Mei falou que aquele agora era o quarto de Kiana e disse que ela estava livre para usá-lo como ela quisesse. Kiana falou que tudo aquilo era muito lindo, e a cientista falou que a decoração havia sido preparada por Mei, que disse não querer que o resultado do experimento fosse afetado pelo conforto da cobaia. Assim a assistente saiu, se despedindo e dizendo para Kiana descansar, avisando que o quarto seria trancado mais tarde. Assim, após ver a cientista saindo,
Kiana saltou em sua cama e sentiu como a mesma era macia e completamente diferente de onde ela dormia antes. Então a garota foi surpreendida por um pequeno robô em forma de coelho que estava ao lado de sua cama. O mesmo se apresentou como um Homo, um terminal de inteligência que Mei havia criado e programado com alguns dados que ajudariam Kiana a entender a situação. E assim, após passar um pequeno resumo sobre a batalha dos humanos contra o Honkai, o Homo explicou que a garota estava no QG da Sociedade Hiperelétrica, em Nagazora, na região do Extremo Oriente. Ele contou que Nagazora é a metrópole fortaleza mais avançada existente no mundo, pois ela abriga a sede da Sociedade Hiperelétrica e também por ser a capital da MTU. E com o poder tecnológico fornecido pela Sociedade Hiperelétrica, Nagazora havia se tornado o lugar mais seguro do mundo. E a partir de agora, seria onde Kiana viveria e se tornaria um dos membros que contribuiria com a missão dos humanos contra o Honkai. Assim, após ouvir tudo aquilo, Kiana ficou pensando sobre isso, até acabar dormindo e lembrando do que havia acontecido pouco antes de receber seu novo traje. E assim, um flashback é nos mostrado. Doutora Mei havia entregado o traje para Kiana e pedido para ela se trocar. Ao pegar nas roupas, Kiana estranhou, mas Mei pediu para ela se apressar, dizendo que era só ela vestir como uma roupa normal, pois o traje se ajustaria ao tamanho de seu corpo. Kiana respondeu que havia entendido e se vestiu. Logo depois, Mei entregou a ela um par de pistolas e disse que elas seriam suas armas e que ela precisaria delas mais tarde. Kiana falou que havia entendido, mas perguntou se ela não tinha medo que a garota acabasse pegando as armas e a matasse e depois fugisse dali. Mei riu e falou que ela não era a primeira cobaia com quem ela estava lidando. Assim, Mei colocou a arma na mão da garota e depois apontou para seu próprio coração. Kiana ficou assustada sem entender e Mei falou para ela não se preocupar, pois a partir dali, Mei era a proprietária de Kiana. Por isso, caso Kiana tentasse matá-la, isso aconteceria. No momento em que Mei iria engatilhar a arma na mão de Kiana, Kiana começou a sentir uma forte dor de cabeça e caiu no chão. Após ela largar a arma, a dor parou e ela novamente se levantou. Ela perguntou o que havia acontecido e Mei revelou que havia sido colocado um chip na cabeça de Kiana, que a faria parar caso Kiana tentasse fazer algo contra Mei. Mei perguntou se ela havia entendido, e Kiana responde que sim. E então Mei disse que era bom ela terminar logo, pois o experimento estava para começar. E assim, no dia seguinte, Kiana acordou com o despertador e Homo, avisando que já era 8 da manhã. Ela coçou o olho e olhou em volta, quando viu Mei parada ali, a encarando. A mesma saltou de sua cama, surpresa. E assim, depois de encará-la de cima a baixo, Mei pediu para Kiana segui-la, a levando até a enfermaria. Alguns minutos depois, já na enfermaria, Mei pede para Kiana tirar suas roupas, e Kiana, achando aquilo estranho, começa a se afastar, mas Mei, a seguindo, a faz cair em cima da cama, e novamente pede para ela tirar a roupa, e Kiana, envergonhada, fala que ela já estava praticamente nua. Como assim ela queria que ela tirasse o resto? Mas Mei fala que isso era necessário para ela poder fazer os exames. É quando Kiana entende o porquê ela estava pedindo para ela tirar a roupa. Assim, meio envergonhada ainda, ela acaba obedecendo, e Mei faz os exames em Kiana, que fica se remexendo na cama, sentindo cócegas. Mei pede para ela parar de ficar se remexendo tanto, e Kiana responde que era impossível, pois ela estava se sentindo muitas cócegas, e Mei fala que se ela não desse um jeito logo, ela iria acabar a amarrando. Assim, Kiana obedece, se esforçando ao máximo para não rir e ficar se mexendo. E então, algumas horas depois dessa tortura, Mei pede para ela vestir algo, pois havia um lugar onde ela precisava levar. E então, se levantando completamente envergonhada e quase chorando, Kiana vai atrás de Mei. Mei levou Kiana até uma sala, onde uma mulher de cabelos vermelhos a esperava. Mei a apresentou como Himeko, a comandante da Força-Tarefa Especial da Sociedade Hiperelétrica, mais conhecida como Valkyrias. Ela fala que Kiana, a partir de agora, seria enviada para trabalhar junto a elas, tendo Himeko como sua instrutora. Himeko se aproximou de Kiana e disse: "Então essa é a garota que você estava falando?" Enquanto olhava para Mei, e depois, voltando seus olhos para Kiana, ela disse: "Eu vi o seu currículo. Então você é a novata vinda da Europa, que de cara já foi selecionada para ingressar no time das Valkyrias." Realmente muito impressionante. E ao ouvir aquilo, Kiana fica momentaneamente sem entender. Europa? Mas é quando Mei chama sua atenção
e a lembra de que essa era a história que elas haviam combinado. Assim, Kiana começa a tossir e diz que era realmente isso. Himeko riu e disse que de qualquer jeito a garota parecia bastante frágil e que mesmo que fosse uma recomendação direta de Mei, ela não gostaria de ter ninguém que atrasasse o grupo. Kiana não sabe muito bem como responder, então apenas diz que iria se esforçar. E Mei fala que ela não precisava se preocupar, pois ela poderia descobrir do que a garota era capaz muito em breve, já que eles haviam acabado de receber uma missão da própria MTU, pedindo suporte, pois havia acabado de ocorrer um ataque Honkai na Coreia. Mei disse que enviaria as duas para apoiá-los. Himeko reclamou que a MTU estava se acostumando a usá-los como guarda-costas já há algum tempo, mas Mei disse que era um pedido justo dentro do acordo que eles haviam feito, então eles não tinham motivo para rejeitar, e Himeko disse que entendia. Assim ela pede para Kiana se preparar, se despedindo de Mei, mas a doutora diz que também iria, pois ela gostaria de ver com seus próprios olhos os resultados de Kiana. Assim as três foram até a nave que as levariam até lá. Um tempo depois, já na espaçonave, Kiana fica impressionada com a nave voando tão alto no céu, sem saber como ela funcionava, e Himeko, olhando aquilo, se pergunta se a garota por acaso era do interior da Europa. Além disso, Kiana se esticava, apontando para o prédio da onde elas haviam saído, e falando como ele era enorme. Himeko disse que entendia, pois havia se sentido da mesma forma quando chegou. Afinal, o prédio da Sociedade Hiperelétrica era o maior prédio do mundo. Enquanto Kiana continuava a se esticar para ver o resto de Nagazora, Mei pediu para ela se sentar, pois logo elas iriam acelerar e a garota poderia acabar caindo. Assim Kiana se senta, apesar da cara de birra. Himeko ficou encarando e achando engraçado, apesar de dizer que Kiana era estranha. Após algum tempo, elas finalmente chegam ao local onde o ataque Honkai havia acontecido. Chegando lá, elas foram até um dos soldados, que acabou se assustando com o fato da própria Mei ter vindo. Mei o interrompeu e pediu para ele se apressar em relatar o que havia acontecido. O soldado falou que agora já havia se passado 2 horas e 43 minutos desde o ataque Honkai, mas eles já haviam sido capazes de lidar com o ataque através de esforços de inúmeros soldados. No entanto, eles não queriam correr nenhum risco e sair sem confirmar que o Honkai havia sido detido. Caso contrário, o desastre poderia se expandir e por isso eles precisavam de profissionais para lidar com isso. Himeko, ao ouvir o relatório, bocejou e falou: então quer dizer que eu não vou precisar fazer nada? Mei falou para o soldado que eles cuidariam do resto, e assim o soldado se afasta. Assim a assistente de Mei se aproxima e começa a relatar o resultado da análise. De acordo com os dados, a energia Honkai daquela área havia atingido 5.300 Honkai Watts e continuava a subir. No entanto, Mei, apesar de ver que aquilo era alto, lidou como se fosse algo normal. Estava dentro das expectativas e esperava para um local que havia sido atingido por um ataque Honkai. Então Mei volta seus olhos para Himeko para entregar suas ordens, mas é quando ela pergunta onde estava Kiana, e Himeko apontou para trás de uma árvore. Ela está ali vomitando, parece que ela ficou enjoada da viagem até aqui. Assim Kiana começa a voltar falando que estava bem, e então Mei deu a ordem para as duas. O trabalho delas era criar um campo de força de isolamento para selar a energia Honkai e impedir que ela continuasse a se espalhar. No entanto, Kiana perguntou se Himeko ficaria bem entrando lá dentro, e Himeko estranhou, achando que ela não sabia sobre os trajes das Valquírias. Ela explicou que esses trajes especiais reduziam a contaminação Honkai. Kiana falou que havia entendido. Quer dizer que enquanto elas estivessem utilizando esses trajes, elas ficariam bem. Só que Himeko falou que isso não era verdade. Era impossível ficar completamente imune ao Honkai. Esses trajes só reduziam a radiação. Além disso, todas as Valquírias eram pessoas especiais com alta resistência à energia Honkai. No entanto, mesmo com tudo isso, se elas ficassem muito tempo expostas à energia, acabariam sendo contaminadas também e virariam zumbis. Por isso, ela recomendou que Kiana prestasse atenção, mas ao mesmo tempo fosse rápida ao concluir a missão. Kiana falou que havia entendido, e assim ambas entram na floresta, onde o ataque Honkai havia acontecido. Após entrarem na floresta e se separarem, cada um indo para um local marcado no mapa, colocaram um marcador que levantaria a barreira e selaria o Honkai. Himeko, através do comunicador falando com Kiana, diz que normalmente ela colocaria todos os marcadores sozinha, mas como essa era uma missão para analisar as habilidades de Kiana, ela colocaria metade e deixaria a outra metade com Kiana. Ela diz que era uma missão relativamente fácil, apesar de ter algumas bestas Honkais do lado de dentro, com quem ela teria que lidar para colocar os marcadores. Kiana diz que havia entendido e assim elas encerram a comunicação. Um tempo se passa e Kiana facilmente derrota as bestas Honkais pelo caminho e fala que a missão estava sendo mais simples do que ela imaginava. E então ela vai colocando um marcador por vez
e cada vez mais entrando dentro da floresta. Após colocar o último marcador, Kiana entrou em contato com Himeko e relatou o que havia conseguido. Himeko a elogia, dizendo que ela havia sido bastante rápida, e também elogia por ela ter colocado todos na marcação certa. Kiana pergunta como ela sabia disso, e Himeko fala que havia visto pelo mapa. Assim Kiana fica feliz com o elogio, e Himeko fala para ela voltar agora para o acampamento, pois se ela não voltasse logo, acabaria ficando presa dentro da barreira. Assim Himeko desliga e Kiana começa a correr de volta para o acampamento, mas é quando Kiana escuta uma voz fraca pedindo ajuda. Kiana começa a observar ao redor, e ela encontra uma garota sobre destroços. Kiana vai até ela e a garota pede ajuda, a chamando de One-chan. Kiana atira dos destroços e observa a garota cheia de machucados. Assim Kiana pergunta como a garota havia acabado ali, e ela fala que ficou presa quando toda aquela confusão começou. A garota abraça Kiana chorando e pedindo para ela ajudar. Ela diz que não queria ficar ali, ela não queria morrer como os outros. A garota tremia de medo, enquanto chamava Kiana de irmã. Assim Kiana acaricia a cabeça da garota e fala que a levará com ela e a manteria segura. Então a garota não precisava chorar. Assim ambas começam a caminhar, indo embora. Já no acampamento, Mei e sua assistente continuavam a observar o nível de energia Honkai. Logo elas notaram que a energia havia subido até 6.000 HW. Mei se surpreendeu com a subida repentina, dizendo que não havia previsto isso. Assim ela pediu para mostrar o estado das duas através dos monitores. A assistente faz e reportou que Kiana continuava completamente bem, embora a própria Himeko já tenha começado a exibir sinais de infecção. Mei começa a falar, a resistência Honkai da garota é impressionante. Ela não é afetada nem mesmo no ambiente real de uma catástrofe Honkai. Assim ela disse para a assistente, para dizer às duas encerrarem logo a missão e voltarem para o acampamento, e a assistente de Mei o faz. De volta a Kiana, ela continuava a caminhar com a garota, que começava a ficar cada vez mais fraca e se apoiar nas árvores, com dificuldade para respirar. Kiana então se abaixou, para a garota poder subir nas suas costas. A garota agradeceu e enquanto subia, perguntava qual era o nome de Kiana. Kiana responde e a garota começa a falar como achava Kiana incrível. Ela era como uma das heroínas descritas nos livros, e Kiana fala que não era tão incrível assim, mas a garota disse que era assim, afinal ela era sua salvadora. Foi graças a Kiana que ela pôde viver. Por isso a garota disse que quando crescer gostaria de ser como ela, uma heroína. Kiana fica envergonhada e fala que se ela quisesse mesmo ela conseguiria. Era preciso passar por um treinamento difícil, mas ainda assim, até mesmo Kiana havia conseguido. Então a garota com certeza conseguirá. A garota sorriu e falou que estava feliz, e dizendo também que se sentia mais segura, desde que se encontrou com Kiana. Assim, mudamos o campo de visão e voltamos para o acampamento. Himeko havia acabado de chegar, e Mei perguntou onde estava Kiana. Himeko estranhou ela ainda não ter chegado, pois a mesma havia terminado tudo antes dela. Himeko perguntou se ela não estava respondendo ao comunicador, e Mei falou que a energia Honkai havia subido tanto que danificou os comunicadores e o GPS. Himeko ficou preocupada e pensou em voltar para buscar a garota, mas é quando eles avistam Kiana saindo de dentro da floresta. Himeko olhando falou, ufa, por que ela foi tão lenta? Já estava ficando preocupada. É quando então a assistente de Mei fala que ela não era a única saindo da floresta. Kiana estava trazendo uma garota consigo. Naquele momento, Himeko e Mei ficaram em alerta automaticamente. Mei então falou, uma criança no meio dessa densidade de energia Honkai, sem proteção? Não, isso é impossível. Ela certamente deve ser. E assim Himeko falou, é melhor a gente ir até ela. E Mei pediu para a sua assistente ativar as medidas de emergência. Voltando para Kiana, que havia finalmente começado a enxergar o acampamento, ela começava a se sentir mais aliviada, mas é quando começa a escutar a garota em suas costas tossindo. E assim ela fala, calma, estamos quase lá, a doutora certamente dará um jeito de te ajudar. A garota tremendo perguntava se ela realmente iria conseguir sobreviver, se ela realmente não iria acabar morrendo. Kiana promete que ela iria conseguir, por isso ela tinha que se esforçar e aguentar só mais um pouco. Então Kiana continuava a caminhar, mas é quando um grupo chega até elas. Kiana olhando para Mei, no meio delas fala, vocês vieram nos buscar? Ainda bem, ela precisa de ajuda. Mas é quando um dos soldados atira, arranhando a bochecha de Kiana e fala para ela ficar parada. Kiana fica sem entender, porque eles estavam apontando suas armas para ela. Os soldados falam que isso era óbvio e perguntam por que ela estava carregando aquela que causaria a morte de todos. Kiana continua sem entender, olhando para todos e vendo o medo em seus olhos. É quando Mei se aproxima e pede para Kiana largar a garota. Kiana pergunta o porquê, e Mei fala
que a garota em suas costas possivelmente era um Hesher, gerado pelo Honkai, e que embora ela possa estar em seu estágio inicial, quando a energia Honkai se ativar e ela se transformar, ela colocará a todos em risco. Kiana fala que não entende e pergunta o que era um Hesher. Himeko briga, perguntando como ela não sabia disso, e assim ela fala que os Heshers são humanos especiais infectados pelo Honkai, que têm a habilidade de controlá-lo. Ela diz que eles eram muito destrutivos e estavam muito além do que Kiana podia lidar. A garota nas costas, com medo, se segura em Kiana, perguntando o porquê eles estavam gritando com ela, perguntando se ela havia feito algo de errado. Kiana, segurando a garota, fala que não, e novamente tenta falar com eles, mas mais uma vez, um dos soldados atira, falando que eles não podiam esperar a Valkyria criar juízo. Se eles não fizessem nada agora, eles acabariam morrendo pela Hesher. Himeko grita, falando para ele se calar e não fazer mais nada. Assim Mei assume a frente e fala: Kiana, isso é uma ordem, largue a garota e venha até aqui. Assim Kiana começa a descer a garota de suas costas, enquanto se perguntava o porquê estava fazendo isso. Assim, depois de colocá-la no chão, ela começa a ir em direção a Mei. A garota no chão, sem forças para ficar de pé, se estica, tentando alcançá-la, mas é quando é perfurada por uma bala de um dos soldados. A pequena criança coloca a mão em sua ferida, olhando o sangue escorrer e chorando. Ela olha para Kiana mais uma vez e pergunta o porquê. Por que ela havia a deixado? O que ela havia feito de errado? Mas é quando os soldados começam a atirar mais e mais. E a assistente de Mei fala que a energia estava flutuando e subindo em um nível acelerado. Mei logo entende que ela estava se transformando e ordena para que disparassem uma bomba de fissão. E então, ela, juntamente a Kiana, Himeko e sua assistente sobem na nave, observando a área ser bombardeada. Kiana, olhando pela janela, chorava, se perguntando o porquê ela estava viva. Algumas horas se passam e Kiana acorda. De volta no laboratório, Himeko e Mei estavam encarando. Kiana pergunta o que havia acontecido com ela, e as duas respondem que ela só havia desmaiado. Kiana pergunta o que aconteceu com a garota, e Mei simplesmente responde dizendo que o Hesher havia sido eliminado. Kiana fica sem reação, apenas a encarando. Himeko fala que toda a área havia ficado interditada por causa da bomba e da energia Honkai que se espalhou. Kiana então olha para a janela com uma feição triste e fala: no final eu não consegui salvá-la. Mei responde dizendo que não era uma garota, era um Hesher. Não tinha como ela salvar, mas Kiana responde falando que a garota a via como sua única salvadora, como sua heroína. Ela confiou em Kiana, mas no fim Kiana não pôde manter sua promessa. Himeko fala para ela parar de se culpar. Não havia nada que ela pudesse fazer. Mei interrompe e fala para ela se acostumar com isso. Esse era o mundo. Se ela não se acostumasse logo, ela acabaria morrendo. Kiana pergunta então qual era o sentido de estar viva. Se ela não podia ajudar uma garotinha que pedisse por ajuda, por que ela estava vivendo? Mei pergunta se Kiana estava querendo se tornar um herói, e Kiana fala que isso era impossível. Não tinha como alguém como ela se tornar alguém tão incrível quanto um herói, capaz de salvar a todos. Mas ainda assim, ela queria se tornar o que a garota acreditava, alguém capaz de salvar uma criança que pedisse por sua ajuda, salvar aqueles que estivessem a seu alcance, mesmo que ela não pudesse salvar o mundo todo. Mei então, ouvindo aquilo, deu um pequeno sorriso, e assim olhando para Himeko fala: eu vou deixar isso em suas mãos, e começa a sair, dizendo que havia recebido uma mensagem da União do Tratado da Humanidade e precisava ir ver o que eles queriam. Himeko, olhando para Mei, saindo com um suspiro de alívio, se virou para a garota e falou: 60. Kiana fica confusa, e Himeko fala que essa havia sido a pontuação da garota. Ela perdeu 10 pontos por falta de confiança, 10 pontos por agir sem autorização, 10 pontos por não seguir ordens, e 10 pontos por não se comunicar quando devia. Mas ainda assim, apesar de tudo, ela havia passado raspando. Então ela acaricia a cabeça de Kiana e fala para ela não se preocupar. Himeko fala que não achava que ela estava errada. E então ela diz: junte-se às Valkyrias. Dessa forma, você pode se tornar o que deseja. O mundo está cheio de inúmeros arrependimentos e defeitos, mas não podemos reclamar se não tivermos determinação o suficiente para tentar mudá-lo. Assim Himeko diz para ela pensar bem. Mas se ela quiser tentar mudar esse mundo também, ela deveria se juntar às Valkyrias. E assim ela se despede, deixando Kiana, que continuava a observar seu reflexo pela janela, pensando na garota, enquanto o tempo voltava a passar.
No dia seguinte foi realizada uma reunião na sala de conferência do edifício da MTU. A doutora May havia sido chamada para se explicar sobre o incidente que havia acontecido. O general Caesar não escondia seu descontentamento e tentava a todo custo colocar a culpa do ocorrido sobre May, fazendo-a arcar com todas as despesas e exigindo que ela pagasse tanto pelas áreas perdidas quanto pelos soldados mortos na batalha. May acaba aceitando, mesmo deixando claro que não considerava sua ação um erro, pois mesmo que todos na mesa tenham se esquecido, o poder de um Hasher não deve ser subestimado, apesar dela aceitar que realmente deve compensar a grande perda dos bravos heróis que morreram nas linhas de frente, lutando, diferente de um certo general covarde, que adora ficar reclamando e choramingando, mas tem medo demais de ir para o campo de batalha. O general Caesar fica furioso, mas antes que ambos começassem a brigar, Cocolha, do departamento de segurança, intervém e acalma o nervo dos dois, para que a reunião pudesse prosseguir. Assim, com os ânimos mais leves, o general pergunta, afinal de contas, por que May havia usado uma bomba de fissão, ao invés de apenas ter enviado o deus da guerra. May fala que foi porque o custo seria muito alto. Considerando os custos, a bomba de fissão seria uma forma mais econômica de lidar com o Hasher. Agora, se a MTU desejasse arcar com os custos de manutenção do deus da guerra no futuro, a conversa seria outra, pois atualmente o projeto Deus da Guerra é apoiado incondicionalmente pela sociedade hiperelétrica, apesar de todos adorarem e usar seus benefícios. O general debocha, falando que logo eles nem precisariam dele. O resultado da batalha já era óbvio. O Honkai é uma força esgotada. Devíamos agora estar pensando em como limpar a terra poluída pela energia e obter mais espaço habitacional. May ri e fala que ele estava subestimando o Honkai, embora isso fosse algo previsível dele. O general se irrita e pergunta o que ela queria dizer com isso. May fala que iria explicar desde o básico para que ele pudesse entender. É conhecimento comum que à medida que a civilização da Terra progride, o Honkai cresce e fica mais forte. Mas há 10 anos, o Honkai na Terra parou e só havia uma razão para isso. O planeta atingiu seu limite de quanto o Honkai podia produzir. O general pergunta se isso não era algo bom e May responde dizendo que sim, mas nosso planeta é apenas uma partícula de poeira numa vasta galáxia. E assim ela exibe uma imagem no telão. Todos olhando para a imagem perguntam se aquilo era um cometa e May fala que esta é uma imagem tirada pelo telescópio da Sociedade Hiperelétrica há 2 anos atrás, de uma estrela na constelação Alpha Centauri. O objeto, descoberto pela primeira vez em 9 de maio de 2038, até então havia sido classificado como um pequeno meteoro, devido a seu tamanho, até cerca de 1 ano atrás, quando foi descoberto que o mesmo estava crescendo. O tamanho dele agora era 238 vezes maior do que no passado. Atualmente ele possuía cerca de 4.000 km de diâmetro, aproximadamente o mesmo tamanho da Austrália. O general reclama, falando que ninguém ali estava interessado em uma aula de astronomia e pede para que May vá direto ao ponto. May então fala que a questão é que aquilo não era uma estrela no sentido convencional, era uma coisa viva, um monstro do tamanho de um planeta, criado pelo Honkai, uma super besta Honkai para simplificar. Logo depois que May terminou de falar, o público ficou em alvoroço, gritando que isso era impossível e que não podiam acreditar, enquanto a doutora May manteve uma expressão calma. Enquanto todos continuavam a gritar, May fala que isso não era tudo, pois a mesma já havia calculado a velocidade aproximada do objeto, dizendo que quando eles haviam o descoberto, ele estava a cerca de 5,7 anos-luz de distância, mas hoje está a 1,8 anos-luz de distância, se aproximando do planeta quase à velocidade da luz. Portanto, de acordo com os cálculos atuais, a fera Honkai chegará à Terra em 2 anos. O general grita, perguntando por que ela manteve tal informação em segredo. May responde que essa notícia só iria aumentar o pânico na população, o que não é bom para a humanidade atual. Por isso, ela escolheu revelá-la somente quando tivesse uma forma de lidar com ele. Como todos sabem, o projeto Deus da Guerra, que está estacionado na base da Oceania, é atualmente a maior arma da humanidade, pois a sua função de alta evolução e inovação até agora foi capaz de lidar com tudo que apareceu, mas atualmente o mesmo atingiu seu limite. Com os recursos atuais da Terra, é difícil reformulá-lo, e por isso, assim como Honkai, ele havia chegado em seu limite, e não poderia continuar se aprimorando na Terra. Para lidar com a crise que se aproxima, a Sociedade Hiperelétrica iniciou há anos o desenvolvimento da máquina Beta, que será a solução mais viável para esse novo problema. O general Caesar reclama do fato de novamente a Sociedade Hiperelétrica estar
escondendo segredos e contando mentiras. Quando ambos pareciam que voltariam a brigar, um secretário abre a porta e fala que toda a reunião estava sendo transmitida ao público pela internet. O general enlouquece e grita: "Cortem o sinal! A notícia não pode vazar!" Mas a essa altura já era tarde demais. A reunião foi cancelada e todos começaram a ir embora, enquanto seriam feitas mais investigações para descobrir quem estava vazando as informações. E assim um tempo se passa. Já do lado de fora do prédio, Mei e Himeko conversavam. Himeko perguntava se Mei estava bem, e Mei fala que sim, dizendo que agora seria a função da MTU resolver o problema. Mei agradece a Himeko por ela ter vindo como sua guarda-costas pessoal, e Himeko fala que esse era seu trabalho, por isso estava tudo bem. Himeko também fala que não conseguia acreditar que alguém possa entrar furtivamente numa reunião tão importante. Ela pergunta o que havia acontecido com a segurança da MTU. Agora a mídia e o público estão discutindo sobre esse incidente. O pânico será inevitável. Mei fala que não era um problema. Afinal, sempre foi uma questão de tempo, até que o assunto fosse revelado ao público. Assim, ela chamou Himeko para que elas voltassem logo à sede. Himeko chamou por Kiana, e Mei estranhou, pois não sabia que Kiana estava ali. Himeko falou que a garota estava muito abatida pelo ocorrido ontem, e por isso ela decidiu trazê-la para que ela tomasse um ar. Mei se aproximou de Kiana e viu os olhos da garota ainda desanimados, mas ainda assim meio curiosos com as coisas ao seu redor. Assim, Mei suspirou e falou para Himeko que haveria uma mudança nos planos. Mei foi até Kiana e perguntou se a garota gostaria de explorar a cidade. Kiana sorriu e saltou, e Mei falou que ela era muito previsível. Himeko sorriu também, falando que não esperava isso de Mei. Mei falou que isso era apenas porque se ela continuasse desanimada, seria problemático para ela. Himeko disse que havia entendido, e juntas as três começam a explorar o lugar. Após alguns minutos andando e explicando para Kiana sobre os lugares que ela mostrava interesse, menos um que Mei disse que Kiana ainda era jovem demais para saber, elas se sentam em um parque e descansam. Mas é quando Himeko percebe que o público estava se aglomerando ao redor de Mei. Percebendo que eles já deviam ter descoberto sobre a notícia, ela achou melhor levar Mei embora dali, interrompendo o resto da exploração. Já no carro, Kiana se sentou ao lado de Mei, no banco de trás, e voltou a encarar o reflexo no espelho. Mei perguntou sobre o que Kiana estava pensando agora, e Kiana perguntou o porquê ela havia largado a garota naquele momento. Mei logo entendeu do que ela estava falando, e disse que isso era por causa do chip colocado na cabeça de Kiana. Kiana falou que então, realmente ela não havia largado a garota por conta própria, e Mei falou que não esperava que ela ainda estivesse pensando sobre isso. Mei então falou que ela não precisava se preocupar, também não era como se ela quisesse a controlar o tempo todo. Isso era apenas um seguro para evitar que circunstâncias especiais acontecessem. E ainda mais, se Kiana não tivesse abandonado a garota ali, ambas estariam mortas agora. Kiana continuou quieta, apenas observando a janela. Mas depois de alguns segundos refletindo, ela falou: "Eu não sou nada além de uma marionete para você? Um sujeito de experimento? Será que eu ainda posso mesmo ser chamada de um humano?" E Mei falou que pensar nisso, por exemplo, era um exemplo óbvio de sua liberdade. Ela falou que Kiana era sim um humano. O fato de ser um experimento refere-se apenas ao relacionamento das duas, e contanto que o experimento não fosse afetado, ela não limitaria seus pensamentos. Quando Kiana iria falar algo, Himeko freou o carro bruscamente. Mei perguntou o que havia acontecido, e ao olhar para frente notou uma explosão na estrada. Himeko falou que aquilo era muito suspeito, e então desceu do carro e falou para Mei ficar no carro enquanto ela investigava. Kiana perguntou se ela deveria ir também, mas Himeko falou que era melhor ela ficar ali, protegendo Mei. Assim, Himeko foi entrando no meio das chamas e notou pessoas desgovernadas fugindo por todos os lados. Mas ainda assim, Himeko estava desconfiada que algo ali não era natural, com uma das mãos segurando sua espada na cintura. Já que Kiana, dentro do carro com Mei, começou a observar alguém do lado de fora rastejando em meio aos destroços e chamas. Ao ver que era uma garota, ela se lembrou do ocorrido e automaticamente, sem perceber, abriu a porta e saiu correndo na direção da garota. Mei gritou para ela esperar, mas quando viu que Kiana já estava na garota, ela saiu do carro e foi atrás dela. Kiana estava ajudando a garota a sair do meio dos destroços, quando Mei chegou e observou a garota com Kiana. Assim, ela puxou a pistola e falou para Kiana se afastar dali. Kiana se colocou na frente da garota e pediu para Mei não fazer isso de novo, dizendo que essa garota poderia não ser um Hasher. Mas é quando Mei falou que sabia disso,
isso. Assim, a garota atacou Kiana, a lançando para trás e retirando de sua cintura uma pequena serra. E então cortou a pistola que Mei estava segurando, a derrubando no chão e apontando sua serra em sua direção. Quando Kiana se levantou e tentou ir na direção, outras garotas apareceram do meio das chamas, impedindo ela de se aproximar. Kiana congelou no local e ficou observando a garotinha fraca que agora ameaçava a vida de Mei com uma arma enorme. Seus olhos também não tinham sequer um traço de medo, mas sim o frio e a indiferença. Himeko chegou de repente perguntando o que havia acontecido e vendo Mei sendo ameaçada, ela imediatamente levantou sua espada e apontou na direção da garota. A misteriosa garota simplesmente falou que estava confiante que poderia matar Mei antes que Himeko pudesse fazer algo, mas se ela quisesse tentar, ela estava livre para isso. Himeko, furiosa, chamou a garota de desgraçada e perguntou a qual organização ela fazia parte. A garota falou que não tinha motivos para responder isso para ela, embora Mei logo fosse descobrir. Assim ela disse para Mei se entregar e aceitar acompanhá-las enquanto ela estava pedindo educadamente. Mei falou que ela estava louca, como ela planejava se safar e fugir agora que Himeko havia chegado. A garota foi na direção de Mei e a agarrou por trás, e as outras garotas soltaram granadas entre elas e Himeko e Kiana. A fumaça começou a subir e Himeko e Kiana correram nas direções das garotas, mas quando elas chegaram do outro lado da fumaça, elas já haviam desaparecido. Kiana pediu desculpas, falando que não sabia, mas Himeko falou para ela calar a boca. Agora o importante era encontrar Mei. Depois elas conversariam sobre isso. Assim ela começou a correr, falando para Kiana segui-la, enquanto usava o comunicador para chamar suporte. Kiana perguntou para onde elas estavam indo, e Himeko falou que só havia um lugar para onde elas poderiam estar indo, carregando uma pessoa. Kiana perguntou onde, e Himeko falou para a área inferior de Nagazora. E assim o tempo passou. Já na área inferior, Kiana observava como aquele lugar era diferente da área superior. Era sujo, pichado e os prédios de lá tinham várias janelas quebradas. O local visivelmente passava uma sensação mais sombria. E Himeko, que havia finalmente conseguido entrar em contato com a MTU, pede reforços, falando sobre o que havia acontecido. O responsável do outro lado da linha age como se ela estivesse jogando a bagunça que ela fez para eles resolverem, mas ainda assim decide ajudar, pois se algo acontecesse com Mei, eles também teriam problemas. Assim ele fala que enviará todos os reforços disponíveis, mas diz também que Himeko deve procurar por alguns guardas ao redor e pedir ajuda para ele, pois demoraria para os reforços chegarem até ela. Assim Himeko, irritada, fala para Kiana continuar a procura, enquanto ela iria atrás de alguns guardas para pedir ajuda. E então elas se separam, deixando Kiana sozinha. E assim a garota andando pelas ruas escuras, carregando Mei, corria enquanto escutava sirenes e carros no viaduto de cima, onde ela havia sequestrado Mei. Ao finalmente terem chegado no ponto de encontro, a garota coloca Mei no chão e fala que eles já haviam chegado. Mei olhou ao redor e percebeu que estava em um dos becos da área inferior. As ruas estavam cheias de neon e cheias de um ar úmido. No canto do beco, escondido pela luz de um poste, havia uma figura. Olhando para ela, Mei pergunta se ele era o líder. E assim um jovem de cabelos brancos se aproxima e fala: "Olá, doutora Mei. Por favor, me perdoe por conhecê-la dessa maneira." Mei pergunta o que ele queria, e o jovem apenas responde que ela não precisava se preocupar, pois ele não a machucaria. Ele só queria confirmar uma coisa. Enquanto isso, Kiana vagava pelos becos à procura de Mei. Aquele lugar era estranho e assustador, cheio de pessoas suspeitas e que a encaravam, alguns com olhos de raiva, inveja, preconceito e muito mais. Eles cochichavam sobre o alvoroço que estava acontecendo na área de cima e se perguntavam se Kiana tinha algo a ver. Alguns pensavam que ela poderia ser uma criminosa que havia roubado algo e descido para a área de baixo para se esconder. Eles se perguntavam se ganhariam alguma coisa capturando, e assim começaram a se aproximar dela e atacá-la. Kiana desviou do ataque e chutou o homem que havia atacado, mas percebeu que havia muito mais se aproximando dela. Assim ela começou a correr sem entender o porquê as pessoas dali estavam a perseguindo. Enquanto corria em meio aos becos, um jovem chamou a atenção de Kiana e pediu para ela vir por ali. Assim ela o seguiu, finalmente escapando de seus perseguidores. Kiana perguntou quem era ele, e o garoto falou que seu nome era Merlin. Ele disse que sabia exatamente quem era Kiana. A garota se perguntou como ele sabia seu nome, e na hora, o garoto falou que ainda sabia mais. Ele sabia o motivo dela estar ali. Assim ele deu algumas coordenadas para Kiana, dizendo que nelas ela encontraria Mei. E assim ele se despediu, indo embora, deixando Kiana para trás, cheia de perguntas. De volta para Mei e o jovem misterioso, Mei
disse que se aquilo era tudo que ele queria, teria sido melhor o jovem apenas ligar para sua secretária e marcar um horário. O jovem riu e disse que tinha um motivo para seu encontro precisar ser daquela maneira, mas logo ela entenderia. Assim o jovem perguntou: Doutora May, você mentiu sobre o que eu disse na sala de conferências hoje? E May riu, respondendo: Não, mas eu não me importo se você acredita, porque isso não é algo que o poder de algumas pessoas possa mudar. O fato é que eu prefiro que ninguém acredite, pois assim as pessoas poderão continuar vivendo em um mundo de fantasia cego. Pelo menos assim, os humanos seriam muito mais otimistas. Mas o jovem falou que ele era diferente, pois ele queria viver. May riu e falou que isso seria difícil. O jovem ficou surpreso por ela ter entendido exatamente o que ele queria dizer, mesmo tendo falado de forma enigmática. Assim o jovem falou: Eu sei que não será fácil, então precisamos causar um pouco de dor às pessoas que nos enganaram. May perguntou como ele faria isso, e o jovem respondeu: A pessoa mais importante da raça humana foi sequestrada, o que acabará fazendo com que a MTU envie uma grande força para resgatá-la. Mas por causa disso, o ninho dele se tornará o lugar mais vazio da cidade. Quando May iria falar algo, um grande tremor aconteceu, e assim um grande pilar de fogo foi visto nos céus. E assim o garoto, junto de suas companheiras, começou a sumir no meio da escuridão, falando: Esse é nosso propósito, fazer com que nossas vozes sejam ouvidas. E assim, observando-os desaparecer, May percebeu Kiana chegando por trás. Kiana perguntou se ela estava bem, e May respondeu que sim. Quando Kiana perguntou o que havia acontecido com a garota que a sequestrou, May apenas respondeu que ela se foi. Kiana falou que iria atrás dela, mas May falou que não havia necessidade, e disse que elas deveriam ir embora agora. E assim Kiana, sem entender, aceitou. De volta à área superior, Himeko estava pedindo desculpas pelo seu erro, e dizendo que aceitaria qualquer punição. May fala que não era necessário, mas Himeko briga, dizendo que se algo acontecesse com ela, todos estariam perdidos e o mundo acabaria. Isso era o nível de importância dela. Então algo assim não era qualquer coisa. May começa a falar que agora ela estava se sentindo como se ela estivesse recebendo uma bronca. Então ela fala que se Himeko insistia tanto nisso, sua punição seria escrever um relatório para a MTU. E então a assistente de May se aproxima e fala: Doutora May, essas são as últimas notícias. A sede da MTU na cidade de Shanghai também foi atacada por terroristas desconhecidos. Os terroristas colocaram uma bomba no prédio e detonaram, causando grandes danos a todo o prédio. O grupo terrorista responsável pelo ataque enviou uma mensagem verbal para a MTU. E assim a secretária coloca a mensagem para tocar. Cegos pela ignorância, a humanidade viveu uma falsa paz por muito tempo. Mas se continuarmos assim, o auto-engano apenas nos aproximará do abraço da morte. Portanto, devemos arrancar o véu, chamado mentira, que cobre o rosto humano, e acordar da ilusão. E o primeiro passo para isso é destruir os políticos que falsificaram a verdade e moldar o futuro com nossas próprias mãos. A chama que acendemos hoje é o fogo que iluminará as trevas. O momento da libertação chegou. Na hora em que May ouviu o som, ela percebeu que a voz do outro lado pertencia ao rapaz com quem ela estava conversando. E assim ela diz: que chato e clichê, parece que eles são apenas um bando de idiotas desocupados. E assim, olhando para as outras, May fala: vamos embora, vamos encerrar o dia e voltar para a sede. Enquanto todos entravam no carro, Kiana se aproxima de May, acanhada. May pergunta o que havia acontecido, e Kiana fala: eu sei que é tudo culpa minha, por isso eu aceitarei qualquer que seja a minha punição. May então olha para Himeko e fala: Himeko, como foi o desempenho dela no exame? E Himeko responde que ela foi aprovada, mas ainda não se decidiu se iria entrar. E assim May fala: como você ainda não entrou no esquadrão, você não precisa assumir responsabilidade. Mas Kiana ainda não parecia conformada. May pergunta o que Kiana faria, se ela se juntaria às Valquírias ou não. Kiana olhou para ela sem entender, e May fala que daria essa escolha para ela. Dessa vez, ela não iria forçá-la, mas seja qual for sua escolha, Kiana deve lembrar que o mundo não é tão glamouroso quanto ela pensava. E se ela quiser mesmo viver como uma humana, ela precisava entender isso. Kiana começa a refletir sobre o que ela falou e então diz: embora eu não saiba o que está acontecendo nesse mundo, sempre cometa erros e não saiba bem o porquê estou viva, não quero viver à toa, não quero existir sem um motivo. Eu quero saber mais sobre o mundo e sobre o que é ser um humano. Por isso, eu quero me tornar uma Valquíria. E assim, rindo, May fala que entende. E Himeko dá boas-vindas a Kiana. E assim, o rosto de Kiana finalmente voltava a se iluminar. E elas entravam no carro, voltando para casa.
Algumas horas depois, Mei estava em sua sala, no terraço do prédio, observando a cidade refletida nas enormes janelas. Como uma princesa numa torre isolada, ela olhava para o mundo e assim dizia: "Isso é nojento. Quanto tempo mais esse mundo chato vai desperdiçar? Não importa o que aconteça. De qualquer forma, não há como escapar do fim da destruição. Então por que lutar tanto?" Mei então observou o prédio da MTU queimando no meio da noite com indiferença, iluminando o céu como uma tocha. É realmente uma pena que sua chama tenha sido tão fraca. Se ao menos tivesse queimado toda a MTU. E assim ela ria, lembrando do discurso do jovem. E então falava: "Embora seja um discurso ridículo, é realmente invejável que ele possa desabafar livremente seus desejos." E assim, Mei decide fazê-lo também. Tolos imersos na embriaguez da vida e da morte, sob a bolha dos sonhos, para a satisfação de seus corações. O fogo da destruição foi aceso, e as chamas queimarão o mundo falso. Quando tudo virar cinzas, quem poderá escapar desse desastre? E assim, rindo, enquanto imitava a voz do jovem, ela falava: "Pobres humanos, nas vésperas da chegada do Honkai, valorize a paz que permanece." E assim, alguns dias se passam. Alguns dias depois, Mei acaba recebendo uma visita em sua sede do General César e de Cocolia. O general havia vindo sob o pretexto de acusar Mei de estar em conluio com os terroristas que haviam queimado seu prédio. Mei mostrou que isso não fazia sentido, pois ela havia sido sequestrada por eles, bem no momento em que isso aconteceu. Mas de acordo com o general, tudo isso não passava de um plano dela, para distraí-los enquanto o fogo era ateado. A prova disso é que ela havia saído completamente ilesa, apesar de ter sido sequestrada por terroristas tão violentos. Mei mostrou que isso era uma prova sem qualquer fundamento, e ainda apontou que ele só estava fazendo aquelas acusações para conseguir arrancar um pouco mais de dinheiro, a fazendo financiar a reconstrução do prédio. César perguntou se ela achava que ele era alguma espécie de mendigo, e Mei falou que era exatamente isso que ela achava. Os dois voltaram a brigar e a esquentar os ânimos, quando novamente o Cocolia apareceu, se colocando entre os dois, dizendo que apesar da MTU não concordar com as afirmações de César, também haviam encontrado provas de que ela estava se envolvendo com a Igreja Apocalipse, o que deixava as suspeitas a seu lado cada vez maiores. Ele falou que iria pagar a reconstrução do prédio, mas não queria perder mais tempo com bobagens. Assim, se eles fossem prendê-la ou não, deveriam fazer logo, e se não fossem, só sumam logo de seu prédio. César ficou furioso com a atitude dela, mas Cocolia, tentando acalmá-lo, falou que ele só tinha mais uma coisa para resolver. Assim, ela deixou um papel com Mei e foi embora junto a César. Já na sala de treinamento, Kiana estava treinando com outra valquíria chamada Mushoku Kika, que facilmente estava lidando com Kiana. Ela não é tão impressionante como você estava falando. Kika falava, olhando para Himeko. Não se esqueça que ela está apenas começando. Você não era melhor quando chegou. Mushoku então respondia: "Não sei. Tem certeza que você não está sendo tendenciosa e favorecendo ela por causa do relacionamento especial dela com a doutora?" E Himeko respondia que não. Além disso, ela dizia para Kika se comportar, pois ela precisava se dar bem com suas companheiras. E Kika falava que ela não queria se dar bem com alguém que iria atrasar. Kiana, cansada no chão, olhando para ela, pensava: "Ela realmente não gosta de mim." E assim Kika falou que estava cansada da última missão, então ela não ficaria ali perdendo tempo treinando com Kiana. E assim ela começa a sair, dizendo que já estava na hora dela tirar algumas férias. Himeko falou para ela esperar, mas Kika se virou e começou a caminhar, dando tchau para elas enquanto se aproximava da porta. Só que quando ela iria passar pela porta, acabou batendo de frente com Mei, que estava entrando pra dentro. Mei, vendo a garota, sorriu e falou: "Então você já está de volta, Mushoku?" E Kika ficou vermelha e falou o nome de Mei. Mei continuou e falou: "Bom trabalho no Sudeste Asiático. Eu recebi o relatório. Graças a seus esforços, a situação foi resolvida bem rápido." Mushoku começou a olhar para o lado, vermelha, e falou: "Obrigado pelo elogio. Contanto que você continue me dando missões, eu farei meu melhor." E Mei respondeu: "Tudo bem, mas não se esforce demais." Na presença da doutora Mei, Mushoku Kika havia mudado completamente sua expressão e comportamento, indo de uma garota rebelde para alguém comportada e tímida, parecendo uma garota completamente diferente. Kiana, olhando aquilo sem reação, virou-se para Himeko e falou: "O que está acontecendo?" E Himeko respondeu: "Não ligue para ela. Ela só fica assim na frente da doutora, enquanto faz uma cara mal-humorada para qualquer outra pessoa." Kiana falou que havia entendido. Kika perguntou o que Mei estava fazendo ali. Se fosse alguma missão, ela poderia entregar para ela, que ela faria
agora mesmo. Himeko, rindo, ao fundo perguntou se Kika não iria tirar férias. E Kika falou para ela calar a boca. Assim Mei explicou tudo o que havia acontecido e da missão que havia recebido da MTU pela própria Cocolia de encontrar e prender o grupo terrorista responsável pelo incêndio do prédio da MTU. Ela falou que não queria se envolver, mas dessa vez não tinha opção. Assim ela decidiu enviar o grupo das garotas. Kika falou que estava animada, pois queria ensinar uma lição para os caras que haviam sequestrado Mei. E assim o grupo das 3 Valquírias saiu em missão, indo até a área de baixo em busca dos terroristas. Um tempo depois, ao chegar na área subterrânea, Mushoku reclamava como não gostava daquele lugar, e para piorar, ela agora tinha que cumprir essa missão junto da novata. Mas Himeko fala para ela parar e prestar mais atenção, pois aquele lugar não era tão fácil quanto ela imaginava. Kiana fala que da última vez que ela esteve ali, ela havia ficado muito assustada com o local e as pessoas, e não entendia por que ali era tão diferente da área de cima. Himeko fala que os moradores da área inferior vêm de todo o mundo. A maioria deles são refugiados, cujas casas foram destruídas pelo Honkai, bem como imigrantes que procuraram refúgio na cidade de Nagazora. Como Nagazora possui uma das defesas mais completas do mundo e abriga a sociedade hiperelétrica, ela é considerada a única arca capaz de sobreviver ao Honkai. Mas à medida que a migração aumenta, Nagazora começa a atingir seu limite. Assim a MTU reforçou a política de imigração, exigindo uma taxa enorme para se tornar cidadão pleno da cidade, o que acabou deixando dezenas de milhares de refugiados pobres e retidos nos arredores da cidade. Com o tempo, tornou-se uma área urbana caótica. A MTU também tentou repatriar esses refugiados, mas devido à questão dos direitos humanos e aos protestos dos refugiados, tudo acabou se transformando num conflito armado em grande escala. E no final, a MTU só pôde concordar em dividir a área de Nagazora. No entanto, esse foi apenas um expediente nominal. O governo não exerceu qualquer governação e jurisdição sobre a zona de baixo. Não houve apoio material e eles instruíram uma série de leis que restringiam as atividades dos moradores da área inferior, isolando assim essa parte de Nagazora, deixando os moradores até mesmo terem que se defender sozinhos. Daí a hostilidade dos moradores da zona de baixo com a gente de cima. Kiana fala que havia entendido, e o grupo continua a investigar. E assim algumas horas se passam. Agora vemos o grupo das 3 Valquírias correndo de um grande número de pessoas da área de baixo. Kiana grita como tudo acabou assim, e Kika fala, não é culpa minha. Se Himeko tivesse deixado que eu acabasse com aqueles 3 idiotas no início, eles não teriam reunido tantos. Himeko briga dizendo que o dever das Valquírias é proteger a população, não sair brigando com todo mundo. Kika fala que não teve outra escolha quando ouviu eles falando sobre o sequestro de Mei, dizendo que ela merecia, por ser a cadela da MTU, ela perdeu o controle e tinha que acabar com eles. Himeko fala que podia até entender se ela tivesse feito isso apenas com o cara que falou, mas ao invés disso, ela deu uma surra em todos os 3. Kika fala que isso era óbvio, pois mesmo que os outros 2 não tenham falado, eles tinham rido, o que os tornava tão culpados quanto o cara que falou. Himeko fica sem acreditar, falando que ela precisava logo achar um jeito de se controlar. Então elas continuam a correr pelo beco, enquanto o grupo continuava a se perseguir. É quando aquele misterioso garoto de antes apareceu e chamou a atenção delas. Himeko e Kiana o reconheceram e o seguiram pelo meio dos becos. E assim, depois de algumas voltas pelos becos que mais pareciam labirintos, elas chegaram no esconderijo de Merlin. Kiana fala que ele era o garoto que tinha ajudado ela a achar Mei da última vez, e Himeko fala que fazia sentido, pois ele era um membro das forças especiais de inteligência, enviado para a cidade de baixo para recolher informações. Kika fica irritada e fala que isso era apenas um nome bonito para mercenário de informações, e Merlin fala que agradeceria se da próxima vez que elas viessem para cá para baixo não provocassem uma confusão. Isso era péssimo para seu disfarce. O garoto misterioso e suspeito conversa com as garotas e revela ter informações sobre onde eles poderiam encontrar o grupo terrorista que estavam buscando, mas fala que só daria essa informação se elas conseguissem algo que ele precisava. Kika pergunta o que seria isso, e Merlin responde que eram restos de bestas Honkai. Himeko acaba aceitando e vai buscar junto das garotas na antiga cidade de Nagazora, que ficava sob os escombros da nova. Lá
também haviam vários corpos de pessoas que haviam vindo antes tentar pegar os restos das bestas, mas por serem pessoas normais acabaram morrendo. Voltando até Merlin, eles entregam os restos que haviam conseguido, e a informação que Merlin dá é que os membros desse misterioso grupo costumavam visitar um leilão que acontece na área de baixo, onde normalmente era vendido esses restos de bestas Honkai. Assim, o grupo decide ir até onde esse leilão acontecia. No mercado negro da zona de baixo, o cheiro de decadência permeava o lugar. O beco escuro e as lojas bizarras heterogêneas estavam por toda a parte. Aqui era uma representação perfeita da escuridão da sociedade. As 3 garotas caminharam juntas, de Merlin, observando o local, e os olhos das pessoas ao redor fizeram Kiana ficar em guarda, automaticamente. Mas Merlin falou que não havia necessidade, pois aqui as pessoas só acreditavam na pura troca de dinheiro. Então eles não criariam problemas sem fundamento. Himeko falou que entendia, e Kika falou: Himeko, você está mesmo disposta a ser enganada por esse mercenário? E Himeko falou: apesar de concordar que ele não é muito confiável, acredito que ele não fará nada sem sentido. E assim Merlin anuncia que eles haviam chegado. As 3 garotas pararam no meio de uma bifurcação que se estendia bem ao fundo, e no final do caminho havia uma loja discreta com um outdoor em curto-circuito, com algumas palavras vagas e trêmulas. Kika falou que a aparência não era muito convidativa, e Himeko disse que se ela não quiser, ela não precisava ir. Ela poderia ficar e vigiar o local. Mas Kika falou que já havia vindo longe demais para desistir agora. Assim elas se prepararam para ir até a loja, quando de repente, uma garota saiu de dentro dela. Kiana foi a primeira a gritar, dizendo que ela era a garota que havia sequestrado Mei. Assim a garota a percebeu e saltou para o lado, subindo em uma escada de incêndio, indo para o topo de um prédio. As garotas começaram a correr em sua direção, e a perseguição começou. Nos telhados dos prédios da área inferior, a garota de capa preta corria rápido, tão rápido que em poucos segundos havia aberto uma distância imensa entre ela e as garotas. Ela facilmente evitava todas as barreiras à frente e saltava de um prédio para o outro. Kiana mal conseguia acreditar naquela velocidade, e Himeko falou: não iremos conseguir alcançá-la dessa forma. Kika, prepare-se para atirar. E assim a garota parou e rodou com sua maleta de metal em uma das mãos. Ao abri-la, ela revelou um rifle de precisão, e assim o segurando com uma das mãos, a mira se moveu com um movimento rotacional da garota. E então, Kika respirou fundo e puxou o gatilho, enquanto falava. Bang! O tiro foi exatamente na direção da garota, em movimento, como se estivesse a perseguindo. Ao ver que seria impossível desviar, a garota pulou, sendo atingida apenas no ombro, mas caindo para baixo do prédio. Kiana ficou impressionada com aquela precisão, e assim o grupo foi até onde a garota havia caído. Mas ao chegar lá, ela desapareceu. Kiana perguntou o que eles fariam agora, e Himeko falou que eles não tinham escolha, a não ser voltar para o leilão e esperar o retorno deles. Mas Kika falou que ela estava a subestimando. Kiana e Himeko fizeram a expressão de quem não havia entendido, e Kika mostrou a elas o seu celular, dizendo que a bala que ela havia disparado na verdade era um rastreador. Ela então falou que se ela quisesse matar aquela garota teria sido fácil, mas ela queria se vingar de todo o grupo responsável pelo sequestro de Mei. Assim achou melhor usar uma bala de rastreio para poder perseguir a garota até seu esconderijo. Himeko a elogiou, e assim as 3 perseguiram o sinal até o esconderijo da garota. Assim algumas horas se passam. Elas saem de Nagazora e chegam até uma fábrica antiga. As garotas logo perceberam que aquele deveria ser o esconderijo dos terroristas, e assim começaram a entrar de forma silenciosa. Enquanto Kiana e Himeko seguiam por passagens subterrâneas, Kika ia por cima, se aproveitando dos buracos que havia na parede. Não demorou muito para elas chegarem até o centro, onde todos estavam reunidos. Para a surpresa das garotas, não era um grupo cheio de mascarados armados, mas sim um abrigo de sem-tetos e refugiados. Lá eles viram várias crianças e idosos. A maioria parecia ser meio fraca e doente, e não pareciam em nada com terroristas. Na hora, Kiana, Himeko e Kika se chocam, sem saber o que estava acontecendo. No momento em que Kiana ia perguntar o que aquilo significava para Himeko, Himeko coloca a mão na boca de Kiana, a fazendo ficar em silêncio, pois havia notado que a garota com capa havia chegado. A garota caminhou lentamente até o centro deles. Todas as pessoas ao redor pareciam ter recuperado as esperanças só de ver o rosto da jovem, e assim começaram a sorrir. Um dos velhos que estava sentado no centro falou ao ver a garota: Nina, você está bem? Que bom que você voltou, revelando assim o nome da garota que elas estavam perseguindo.
E então Nina respondeu: eu estou de volta. O velho percebeu suas roupas rasgadas e perguntou se ela estava bem. A garota, sem querer preocupá-lo, colocou a mão sobre a ferida e falou que estava bem. Kiana então tirou a mão de Himeko de sua boca e perguntou para ela o que estava acontecendo. Aquela era realmente a garota que havia sequestrado Mei, e Himeko fala que também não entendia, mas disse que aquelas pessoas não pareciam um grupo armado, e sim um bando de refugiados. O velho falou para Nina que era muito perigoso ela continuar saindo sozinha. Da próxima vez, ela devia deixar os adultos irem. Nina respondeu dizendo que o líder e os outros tinham coisas mais importantes para fazer, então era melhor deixar essas coisas com ela. Ela falou que apenas sofreu um pequeno acidente, mas também disse que embora ela tenha conseguido dinheiro, ela não teve tempo para comprar comida para todos. Por isso ela pedia desculpas. O velho falava que estava tudo bem. Eles ainda tinham bastante comida. Era muito perigoso sair para fora, então ela devia sair o mínimo possível. Nina respondeu que não podia fazer isso. Ela precisava proteger todos enquanto o líder não estivesse. O velho disse que Nina era ótima, mas tudo que eles queriam era viver tranquilamente, então ela não precisava fazer nada perigoso. Nina falou que o líder havia dito que o que eles estavam fazendo era para mudar esse mundo, mudá-lo e torná-lo um lugar onde eles poderiam viver seguros. Então, mesmo que fosse perigoso, ela continuaria a fazê-lo. O velho triste falou: sobreviver? Viver seguros? Nina, você se lembra de quando saímos da nossa cidade natal? Éramos um grupo tão grande, mas olha agora, só temos poucos de nós. Mesmo que possamos sobreviver à fome, eventualmente morreremos por alguma besta ou infectados pelo Honkai. Vocês que são jovens ainda têm esperanças. Deveriam nos abandonar e ir para algum lugar seguro. Nina disse que não podia, pois o líder havia criado a regra de não deixar ninguém para trás. O velhinho, com a voz mais calma e sorrindo, falava: o líder é um garoto teimoso. Sem nós, ele com certeza teria uma vida muito melhor. Nina, por favor, diga a ele que é perigoso continuar fazendo o que ele está fazendo. Ele já ajudou nós até demais. Ele não precisa continuar fazendo tudo isso. Mas na hora, Nina parou de falar e ordenou para que todos fizessem suas malas depressa. O velho ficou sem entender, mas vendo a cara séria de Nina, correu até suas coisas. Nina virou de costas, começou a caminhar em direção à parede e falou: todas as três saiam logo do esconderijo. Assim, as garotas se revelaram, e Himeko perguntou como ela havia percebido. Nina fala que enquanto estava tentando tampar seu machucado para o velhinho não prestar atenção, ela acabou sentindo algo diferente no seu machucado e percebeu o rastreador. Assim, as garotas ficaram cercadas e perceberam que todos os membros armados dos terroristas na verdade eram adolescentes. Himeko, vendo toda a situação e entendendo o que estava acontecendo, não tinha mais vontade de fazer nada. Assim, ela fala que elas deveriam recuar. Kiana e Kika ficam sem entender momentaneamente, mas antes que elas pudessem falar algo, Nina diz que não iria deixar elas fugirem assim. Agora elas sabiam demais. Então Nina tira sua serra da cintura e vai na direção de Himeko. Só que no mesmo momento, um estrondo enorme é ouvido e toda a fábrica começa a tremer. As pessoas começam a gritar que mísseis estavam sendo disparados e Nina logo entende que era a MTU. Kika, ouvindo aquilo, perguntou para Himeko quando ela havia chamado a MTU e Himeko fala que não chamou ninguém. Assim, o teto começa a cair sobre eles e Himeko ordena para as duas começarem a fugir, ou então todas as três seriam soterradas dentro daquela fábrica. Uma poeira enorme começa a subir e sons de gritos começam a ser ouvidos. O caos e o pânico começam a subir e Nina, tossindo, pede para alguém chamar o líder. Assim, a visão é mudada e vemos do lado de fora. Do lado de fora vemos Cocolia, que liderava o exército atacando a fábrica. Quando as garotas saíram de dentro da fábrica, rapidamente foram cercadas pelos guardas, mas Cocolia disse que estava tudo bem, pois elas eram Valkyries. Himeko rapidamente reconheceu ela como a chefe do departamento de segurança. Kiana perguntou como eles haviam descoberto sobre o esconderijo tão rapidamente, suspeitando que eles haviam a seguido, mas Cocolia revelou que havia comprado essa informação com um certo alguém da inteligência, e Kika fala que sabia que não podia confiar naquele garoto. Encarando Cocolia, Himeko fala que eles poderiam parar o ataque, pois após investigar ficou claro que os terroristas não eram um grupo armado, e sim apenas alguns refugiados, portanto, poderiam ser facilmente levados sob custódia, sem a necessidade de um confronto armado. Porém, Cocolia falou que isso era algo que eles deveriam decidir, dispensando assim o grupo de Himeko e falando que o trabalho delas já não era mais necessário. Himeko ficou irritada e perguntou se o plano dela era matar dezenas de civis, e Cocolia falou que se isso ensinasse o restante a não cometer o mesmo erro, por ela estava tudo bem. Assim, após derrubar completamente a fábrica, Cocolia pediu para seus soldados entrarem e prenderem qualquer sobrevivente.
sobrevivente. Assim, um tempo se passou e todos os criminosos foram levados a um local mais afastado. César chegou e observou todos os criminosos e sobreviventes presos e ajoelhados em fileira. Assim, César falou que o resultado da operação devia ser exibido ao vivo para todo o mundo, para que esses estúpidos soubessem o que acontece quando se colocam no caminho da MTU. Então mesmo olhou para Himeko e as outras e perguntou a Cocolha quem eram elas. Cocolha respondeu dizendo que elas eram valquírias. E então ele falou: sociedade hiperelétrica é apenas uma multidão brincando de casinha. Vou lhes dar uma amostra do que a MTU pode fazer, então prestem bastante atenção. Olhando para o rosto arrogante de César, Kika não conseguia evitar de cerrar o punho, se controlando o máximo que podia. E então, pouco tempo depois, quando a jornalista chegou, a mesma começou a filmar toda a situação. Bem-vindos às nossas notícias de emergência. Hoje, como resultado de uma investigação da unidade de inteligência da MTU, o esconderijo dos terroristas que atacaram o prédio da sede na noite passada foi identificado como uma fábrica abandonada, localizada a 5 km de Nagazora. Os militares da MTU agiram rapidamente sob o comando do General César e atacaram a organização terrorista, destruindo diretamente as forças armadas da organização. Tivemos a honra de entrevistar o General César e a seguir está o relato do local. Assim César vai e pega o microfone e começa a falar. Cidadãos de Nagazora, esta operação contra o terrorismo foi concluída com sucesso. As forças da MTU mostraram ao mundo o que defendemos com excelentes capacidades de execução e combate. Quaisquer infratores da lei que ousam desafiar a paz mundial serão severamente punidos. Trabalharemos incansavelmente para eliminar todos os elementos de insegurança que ameaçam a humanidade. Independente de ser Honkai ou terroristas, iremos acabar com todos os nossos inimigos. E assim, após alguns minutos de um discurso de César, a reportagem acaba. Com o fim da transmissão, Cocolha ordena para que os guardas levassem os criminosos, mas César fala que ela não devia fazer tal idiotice. Cocolha pergunta o que ele queria dizer com isso, e César fala que eles não precisavam desses lixo inútil crescendo em sua cidade. Assim, um garoto ajoelhado se levanta e fala que essa cidade não era de César ou da MTU, era de toda a humanidade, e ele não tinha direito de controlá-la assim. Só que César puxa sua arma e atira no adolescente. Você não passa de lixo, então faça o favor de não gritar bobagens. Assim, o velho ao lado do garoto começa a chorar pelo seu neto. Nina começa a tentar acalmá-lo. César fala que eles já estavam fazendo muito barulho, e assim ordena para os soldados eliminar todo o resto. Ao ouvir aquilo, Kika se enfurece, e quando ia dar um passo à frente, indo na direção de César, Himeko a puxa. Achando que Himeko estava tentando impedi-la, Kika se virou para brigar com Himeko, mas quando ela notou Himeko passando na frente dela, ela foi até César e deu um soco bem na cara dele, e em seguida o agarrou pelo colarinho, e então disse: eles também são humanos, você acha mesmo que pode fazer isso? César retrucou dizendo que ela não passava de uma valquíria e deveria se colocar em seu lugar, ordenando assim para os guardas a matarem também. Ao comando de César, os soldados ergueram suas armas e miraram em Himeko. Kiana e Kika também sacaram suas armas para proteger Himeko, e no momento em que a situação iria piorar, uma onda de frio chegou, como um vendaval. A onda de frio se misturou-se com cristais de gelo para criar uma névoa violenta, envolvendo as forças da MTU, e em seguida tudo ficou branco. César ordenou para que todos atirassem, mas o som alto da névoa voando em volta deles impediu que eles escutassem suas ordens. César, vendo que ninguém estava ouvindo, ordenou que Himeko fizesse algo. Himeko olhou para ele com raiva e disse: é muita coragem para alguém que havia ordenado que me matassem. Kiana e Kika se aproximaram de Himeko e perguntaram o que estava acontecendo. Será que o líder chegou? E Himeko respondeu: é o que parece. Enquanto isso, no meio do vendaval, a figura de um homem saiu lentamente no ar frio. A garota sorriu e o abraçou, dizendo: líder, você finalmente voltou. O jovem perguntou se ela estava bem, e chorando, ela disse que sim, mas falou que não conseguiu proteger a todos. Acariciando sua cabeça, ele falou que estava tudo bem. Ela havia feito seu trabalho, agora podia deixar o resto com ele. Assim, de repente, a nevasca sumiu, e todos perceberam que os terroristas haviam desaparecido com ela. César ficou furioso e gritou ordenando que os soldados fossem atrás deles, mas ninguém sabia nem por onde começar, e muitas das armas deles haviam congelado, assim como o pneu dos carros. César parecia inconformado com isso, e então Cocolha pediu para as valquírias irem atrás dos terroristas. Kika falou que ela só podia estar brincando ou ficando louca, porque eles ajudariam depois de tudo que César fez. Tentaram os matar mais de uma vez. César falou que se eles não fizerem nada, seriam executados ali mesmo. Kika começou a ir na direção dele, querendo também dar um soco, mas Himeko se intromete, falando que iria. César riu e falou: finalmente começou a entrar juízo na sua cabeça, mas Himeko falou que isso não era por ele.
Além do mais, ela não estava indo para executá-los, muito menos prendê-los, apenas para negociar uma rendição. César falou que não iria aceitar, mas Himeko falou que então ele poderia tentar caçá-los sozinhos, mas caso não tivesse nenhum resultado e os terroristas voltassem a atacar, qual seria a opinião da população ao saber que o general, que estava se gabando de ter conseguido prender os terroristas, no fim deixou-os escapar. César começou a pensar nisso e vendo que não tinha escolha, aceitou, mas ele falou que se ela não conseguisse trazê-los até seus soldados começarem a se mover e encontrasse-os, ele os mataria de qualquer maneira. Um tempo depois, já em um beco, Kika perguntou se Himeko estava bem. No entanto, Himeko fica em silêncio. Kika fala para ela não se preocupar, que se Himeko não tivesse socado ele, ela faria algo bem pior. E assim ela pergunta qual era o plano de Himeko. Himeko fala que essas pessoas só queriam sobreviver, mas a MTU não as deixa ir. Portanto, elas precisavam ocupar o lugar que a MTU devia estar fazendo e obter uma oportunidade para negociação. Kika fala que negociar com eles era provavelmente impossível, já que aos olhos dos terroristas, eles não eram nem um pouco diferentes da MTU. Porém, Himeko fala que isso era algo que eles só saberiam depois de tentar, quando Kiana fala que eles haviam chegado ao portão da área inferior. Kika fala que se eles tivessem entrado para a área inferior, eles jamais seriam capazes de encontrá-lo. Porém, Himeko fala que eles não entraram. Kika pergunta o que fazia ela pensar isso, mas na hora que Himeko ia responder, alguns membros do grupo os avistaram e começaram a anunciar a chegada dos membros da MTU. Kika fala, eu não sei como, mas você acertou, só que agora vamos ter que lutar. Himeko fala que não e pede para Kiana e Kika ficarem paradas. Assim ela dá alguns passos à frente e fala, todos, por favor, tenham calma. Estamos aqui para negociação de paz. Inicialmente ninguém parecia acreditar, mas o líder do grupo aparece e fala para eles terem calma e ouvirem o que ela tinha a dizer. Assim, ele se aproxima de Himeko e diz que estava ouvindo. Ambos começam a conversar e o jovem pergunta se Himeko era uma valquíria da Sociedade Hiperelétrica. Himeko responde que sim e explica que não estava contra eles e não queria machucar civis. Porém, do jeito que eles estavam fazendo, não teria outro resultado. Kevin pergunta como ela mudaria o mundo. Himeko fala que através de negociações, mas Kevin fala que isso não mudaria nada. Himeko fala que talvez, mas tentar mudar o mundo através da violência também não parecia nem um pouco ser a resposta certa. De qualquer forma, Himeko fala que não era nisso que ela queria pensar agora. Agora, ela só queria se concentrar em sua missão e proteger os civis da fábrica. O jovem pergunta o que ela queria dizer com isso, e ela fala que já tinha percebido tudo. Não tinha como tantas crianças e idosos correrem rápido o suficiente para chegar aqui e escapar da MTU. O líder devia ter percebido isso e então pediu para que eles se escondessem nos destroços das fábricas, fazendo a si mesmo e o resto dos jovens servirem de isca para atrair a MTU, enquanto os outros ficariam seguros nos destroços. O jovem fala que ela estava certa e Himeko fala que então, se ele quisesse proteger mesmo todos eles, ele deveria se entregar. Ela negociaria a proteção de suas vidas. O jovem fala que não. Ele fala que realmente estava tentando protegê-los, mas isso só se fosse possível. Mas se isso fosse impossível para alcançar seu objetivo, ele não se importava em descartar algumas pessoas. Himeko fala que assim, ele estava se tornando quem ele queria deter. O jovem fala que às vezes era necessário virar um monstro para deter outro. Assim, vendo que não teria outro jeito, ambos começam a lutar. Himeko puxa sua espada e enfrenta o líder do grupo, enquanto Kiana e Kika enfrentavam Nina e o resto do grupo. A batalha estava pendendo ao grupo das Valquírias no início. Graças às suas capacidades físicas elevadas, elas facilmente conseguiam lidar com o grupo dos terroristas. Mas depois que o jovem começa a utilizar seus misteriosos poderes de gelo, a diferença entre os dois ficaram extremamente gigantes. Himeko fala que ele precisava parar, pois se continuasse a seguir por esse caminho, apenas morte o aguardava. O jovem fala que só saberia isso quando tentasse. Assim, ele consegue mobilizar ela com seu gelo e facilmente a derrota, a lançando na direção das outras garotas. Assim, com todas elas juntas, ele cria uma enorme parede de gelo entre elas e eles, se aproveitando assim para conseguir escapar. Kiana pergunta o que eles deveriam fazer agora, e Himeko fala que eles deveriam desistir. Mesmo que eles continuassem correndo atrás deles, eles não mudariam de ideia. E se eles realmente entraram para a área inferior, já seria impossível encontrá-los. Só que César aparece gritando que nunca faria algo tão covarde. Himeko e as outras perceberam que o exército da MTU havia chegado e estava marchando para dentro da área interior. César, liderando, falou: esses terroristas se associaram com aquelas pessoas sujas da área inferior. Mesmo assim, eu não vou parar até encontrar todos e os capturar. Ouçam todos, vão para a área inferior e façam de tudo que for preciso para encontrá-los. Os soldados começaram a marchar ao lado de seus tanques e mechas, entrando para dentro da área inferior. O rugido dos passos das tropas e dos mechas
foi ensurdecedor. A cada pisada, os prédios e edifícios antigos da área inferior começavam a tremer, e ao mesmo tempo os moradores ao redor acordaram e com olhares furiosos encararam aquele desfile de tropas. O grupo das Valquírias logo notaram que tipo de confusão aquilo iria gerar, mas o caos realmente começou quando um dos moradores jogou uma pedra, gritando para todos saírem dali, dizendo que a área inferior não era local para eles, gerando assim uma enorme confusão no meio da rua. César encarando, falando: droga, vocês pessoas feias, o que acham que estão fazendo? Saiam logo da nossa frente! O general César, parado na retaguarda do exército, gritou, e ao contrário da transmissão ao vivo anterior, sua voz agora estava cheia de raiva e desdém. O confronto feroz aumentava gradualmente e se caminhava para uma situação irrecuperável. E assim o general falou: ataquem, explodam esse lugar de merda, lancem um míssil e destruam tudo. Cocólia falava: general, por favor, acalme-se, isso é contra o acordo da MTU e a área inferior. Mas ainda assim, gritando, o general falava: cale-se, eu vou informá-los depois que eles estavam contra a MTU. Agora todos obedeçam às ordens. E assim, as portas de disparo de vários mechas foram abertas. Ao mesmo tempo, uma barragem de mísseis foi disparado contra as pessoas da área inferior. As pessoas em pânico começaram a fugir em todas as direções, mas algumas perceberam que eram incapazes de escapar da explosão e assim ficaram parados, esperando a própria morte. Mas no momento crítico, uma forte corrente de ar frio novamente atingiu os mísseis, congelando todos no ar instantaneamente. Quando as pessoas perceberam, elas começaram a procurar a origem daquela onda de frio e logo encontraram, vindo da direção de um grupo de pessoas conhecidas como terroristas, que estava no telhado de um dos edifícios. E assim César gritava: afinal, quem diabos são vocês? E assim Kevin gritava a todos que pudessem ouvir: escutem todos, meu nome é Kevin Caslana. Agora que a MTU quer saber quem somos, abra os olhos e veja quem irá destruir vocês. Nós somos a Fire Moth. Viemos do subsolo mais sujo, caminhamos pelas ruas mais desoladas e por isso estamos prontos até mesmo para morrer. Mas antes, iremos arrancar suas máscaras e deixar os hipócritas mostrarem suas caras feias. Usaremos o martelo da justiça sobre os injustos e consertaremos esse mundo distorcido. Isto é quem nós somos, soldados da mariposa de fogo, no mundo sombrio, em busca da luz que salvará esse mundo. Hoje, iniciaremos uma nova era. A voz alta do jovem pareceu acender as chamas da favela e de repente, aplausos soaram por toda a área inferior. Fire Moth! Fire Moth! Fire Moth! Um som ensurdecedor dos gritos ecoou por todo lugar, como se as pessoas estivessem acolhendo o retorno triunfante de um herói. O rugido de César foi facilmente abafado pela onda de aplausos e gritos e se tornou pequeno e insignificante. Exausto, o general finalmente se jogou no chão e seu estado trágico, junto com a postura heróica de Kevin, foi transmitida ao mundo inteiro pela internet, fazendo com que todos descobrissem sobre o novo herói que havia aparecido. Uma hora depois, Kevin estava junto de Nina, em um novo esconderijo. Nina entregava a lista de baixas que ocorreram durante a última missão. Olhando para a lista e os refugiados mancando ao seu redor, os olhos de Kevin estavam um pouco sombrios e tristes. Uma face cansada surgiu gradualmente em seu rosto. Nina perguntava se ele estava bem, e Kevin falava que sim. Nesse momento, May fala: isso sim é um milagre. Fica tão desenfreado logo após a cirurgia? Por acaso está tentando encurtar ainda mais a própria vida? Kevin então se levanta e encara a doutora May. E assim ele fala: por que você está aqui? May responde: para ver os resultados, é claro. Você acabou de fazer a cirurgia reconstrutiva e já foi lutar com todos que apareceram pela frente. Eu não avisei que você precisava tirar pelo menos uma semana de folga para observar se não teria sintomas de rejeição? Kevin então fala: mas isso é problema meu. May ri e fala: o destino dos seres humanos não pode ser mudado por algumas pessoas. Mesmo que você reúna um grupo inteiro, não conseguirá abalar facilmente a roda do destino. E não pense que só essa cirurgia por si só vai mudar algo. Lembre-se que quanto maior o poder, maior o preço que você paga por ele. Kevin fala: você não precisa se intrometer, eu sei muito bem disso. May então continua: de qualquer forma, eu só vim aqui para alimentar minha própria curiosidade, pois será muito mais divertido assistir a mariposa indo em busca da luz e queimando com as chamas. Assim ela se despede, dizendo que estava ansiosa para ver também se o humano venceria a besta ou a besta consumiria o humano. E então, rindo, ela desaparece. Nina pergunta o que ela queria dizer com isso, e Kevin fala que nada, ela apenas estava falando bobagem.
Kiana falou que não esperava que a missão fosse ser tão difícil. Ela estava sentindo como se não tivesse ajudado muito dessa vez. Himeko fala que ela não precisava desanimar, dizendo que era assim para todo mundo no início. Kika falou para ela não deixar isso subir a cabeça, mas até ela havia sentido que Kiana fez um bom trabalho, então ela não precisava se preocupar. E Kiana se animou com o elogio de Kika. Kika então fala: agora sim eu estou tirando férias, pelo menos por uma semana, então não me chamem para nenhuma missão. E assim, enquanto ela ia saindo, Mei passou pela porta e olhou Kiana, Himeko e Kika. Quando Kika viu ela entrando na sala, ela rapidamente se virou. E Kiana, olhando para aquilo, falava para Himeko: eu estou tendo um déjà vu? Mei então falou: parece que vocês estão todas seguras. Tiveram alguma dificuldade nessa missão? E Kika falou: doutora Mei, não foi nem um pouco difícil. E Himeko e Kiana rindo falaram: tivemos uns problemas, mas conseguimos. E Mei fala que todas deveriam descansar agora. Kika fala que Mei não precisava se preocupar com isso. Se ela tivesse alguma missão, poderia dar agora mesmo. E Kiana pergunta sobre as férias dela, mas Kika fala para ela calar a boca. Himeko então se intromete e fala que antes de pensar em qualquer coisa, era importante revisar tudo o que aconteceu. Mei concorda. Afinal, embora a identidade do grupo terrorista tenha sido identificada, a operação da MTU falhou. E Mei tinha a sensação de que tudo isso foi apenas o ato de abertura. Após falar isso, Mei se despede, desejando um bom descanso a todos. Kika, observando ir embora, fala como Mei era realmente linda. Kiana, rindo, disse: claro. E Kika olhou pra ela e falou: eu já aceitei que você seja uma membra das Valquírias, mas lembre-se, eu nunca vou te perdoar se você envergonhar a doutora Mei, entendeu? E assim Kika se despede. E Kiana falou que também estava com sono, por isso iria pro seu quarto dormir. E Himeko, que ficou pra trás observando as duas sair, falou: esse grupo com certeza vai dar dor de cabeça. E assim mais um tempo se passa. Um tempo depois, no quarto de Mei, a mesma olhava uma ficha com as informações de Kevin, enquanto recebia uma mensagem de Cocolia, agradecendo pelas informações que ela havia enviado e dizendo que elas a ajudaram a se destacar, falando que faltava pouco para obter influência suficiente para descartar César. E assim, lendo aquilo, Mei ria, pensando: não importa de qual lado seja, sempre existem alguns idiotas. E assim, terminamos a história da Era Zero. Nossa, já estou ouvindo daqui. Mas Angel, como assim acaba aqui? Cadê o resto? O que aconteceu com o tal personagem? E a Fire Moth? E o Kevin? Ele passou pela cirurgia Mantis? E a Himeko? E a Kiana? Qual o destino de todo mundo? Eles estão vivos? Eles estão mortos? A resposta para tudo isso é sim. Eu não tô zoando, é isso mesmo. Isso é tudo que temos dentro do jogo sobre a Era Zero. Eu avisei desde o início que teria pontas soltas, não é? Aqui, esse é um bom exemplo. Claro, você pode estar aí olhando para a duração do vídeo e pensando: o Angel tá me trollando, ele vai contar o resto. E tipo, não, realmente acabou, cara. Mas sim, você também está um pouco certo. Eu vou falar mais sobre a Era Zero porque eu me recuso a entregar a história quebrada desse jeito. Tecnicamente, o que eu deveria fazer agora, depois disso, é trazer a próxima história, que acontece 42 mil anos depois. Mas antes disso, eu vou explicar e contar alguns fatos que ocorreram entre o final da Era Zero e o começo de Retrospective. Eu tô fazendo isso sabendo que o pessoal de Guns N' Roses vai cair matando. É isso que eu tava falando que eles iam reclamar lá no começo. Porque na verdade, após mergulhar nas fandoms de GGZ, o que eu encontrei foi um monte de discussão e ninguém fazendo nada. Mas eu já decidi que eu faria desse jeito. Afinal, o vídeo é meu, o canal é meu e a linha do tempo que eu estou montando é minha. Então eu vou sim mostrar os fatos que aconteceram. Angel, não estou entendendo. Explique melhor, qual é a polêmica que você está falando? Como eu falei, essa história que eu acabei de contar é o que está dentro do jogo. Mas existem algumas informações que contam um pouco sobre o que aconteceu depois daquilo. Algumas estão sim ainda dentro do jogo, mas outras eu achei por fora. E agora eu falarei elas, mostrando as fontes de onde eu tirei cada. Algumas coisas podem estar erradas, principalmente as que eu tirei por fontes de fora, mas ao menos eu acho melhor tentar fechar os buracos da linha do tempo, mesmo que depois eu tenha que fazer um vídeo corrigindo o que eu acabei falando errado. É melhor do que só pular e ficar cheio de dúvidas sobre o que aconteceu. Mas claro, se você quiser pular essa parte do vídeo e só focar nas histórias de dentro do jogo, pode sair por aqui se quiser. Agora voltando a focar na história. Bom, após tudo isso, o que temos como certeza é que 2 anos depois, em 2046, a besta Honkai de classe planetária desce à Terra, como Mei já havia previsto, e essa besta é mais tarde revelada sendo a Hasher do Oceano Jainar. Tem até 10 fatos sobre ela aí no canal. Isso sobre ela ser a besta que a Mei estava falando é revelado mais tarde em eras futuras, quando ela reaparece e fala sobre seu passado. Também tem uma cena no mangá que eu vou mostrar, só que isso é um pouquinho mais pra frente, então calma lá, que também comprova isso. Por volta dessa época, após chegar na Terra, Jainar derrota o deus da guerra, a grande arma da humanidade, como já havia sido previsto pela doutora Mei que aconteceria, só
que ao invés de destruir instantaneamente a humanidade, ela vai ao encontro de Kiana e se apaixona por ela. Essa informação tem 3 fontes diferentes. Uma foi a wiki Royal Gakuen, outra é as lembranças da Jainar que acontecem em arcos futuros, onde ela cita que acabou se apaixonando pela Kiana assim que chegou na Terra, e também dentro das informações da skin dela no jogo. Sim, eu tive que olhar informações de descrição de skin no jogo. Esse foi o nível que eu cheguei. O motivo dela ter se apaixonado pela Kiana é discutível. Algumas coisas dão a entender que ela realmente se apaixonou pela personalidade dela. Na descrição da skin dela, dá a entender que ela já havia sido criada pelo Honkai com o propósito de ir até Kiana, e no mangá, que eu falarei mais pra frente, calma lá, também é deixado a entender que ela já nasceu tendo sido criada para ser a amante de Kiana. De qualquer forma, o motivo exato do porquê ela se apaixonou, como eu já disse, é discutível, mas o fato é que ela se apaixonou, tanto pela Kiana da Era Zero, quanto por suas contrapartes no futuro. Mas isso vocês verão melhor nas próximas eras, então calma lá. Assim, sendo influenciada pela Kiana, a Jainar não elimina toda a humanidade instantaneamente, mesmo após ter destruído a melhor arma deles, e assim, mais um tempo em que a gente não sabe o que aconteceu se passa, até que iniciamos os eventos do mangá. Esse mangá é diferente do de Honkai Impact, porque ao contrário de contar uma única história, na verdade o mangá de Honkai Gakuen, de Guns Gyouze, conta pequenas histórias curtas separadas, e os capítulos não seguem bem uma linha cronológica. E no capítulo 1 do volume 15, intitulado O Mar Prometido, vemos a Jainar do futuro, quando ela reaparecer, tendo um flashback do passado, na Era Zero. Então aqui eu vou me concentrar somente nas partes que mostram o passado. Não sabemos qual data exatamente isso ocorre, mas sabemos que foi após tudo isso que eu contei anteriormente. Vemos a Jainar junto da Kiana em algum lugar, enquanto uma nave parecia estar sendo atacada por uma besta Honkai. Aqui já vemos a Kiana um pouco mais madura e crescida, bem diferente do início do resumo da Era Zero, que como vocês viram, no início ela meio que ainda era um bebê e estava aprendendo sobre o mundo. Ela estava indo em direção à nave, e Jainar e ela acabam conversando sobre se Kiana continuaria fazendo isso. Kiana fala que sim, pois Mei estava esperando. Jainar pergunta se ela iria voltar, e Kiana responde pra ela não se preocupar, pois logo ela voltaria, após derrotar o Honkai, deixando a entender que aqui ela estava indo nessa nave até a Lua, por causa de algo que vai acontecer no futuro, e porque parece que sempre o Honkai ataca a Lua primeiro. Então após se separarem, Jainar acaba falando que Kiana continuava teimosa, e sabia que ela não mudaria de opinião, e assim ela dá adeus, vendo essa cena bizarra que não importa quantas vezes eu olhe, não consigo decidir se isso era a nave explodindo, sendo atacada, ou decolando, ou tudo ao mesmo tempo, também pode ser, né? O importante dessa parte é que já vemos que Kiana tem sim um relacionamento bem maior com a Jainar, dando a entender que já faz algum tempo que ela tá na Terra. Mas um tempo se passa e já na Lua, Jainar observa uma Kiana quase morta, enquanto falava que esse resultado era óbvio, falando que Kiana não conseguiria mudar o Honkai, assim como ela não era capaz de mudar os humanos. Kiana, com suas últimas forças, pergunta se podia fazer um último pedido a Jainar. Jainar diz que ela pode pedir qualquer coisa, pois ela faria qualquer desejo de Kiana se tornar realidade, pois ela havia sido criada para ser sua amante. Assim, Kiana pede para que ela carregue o terminal estigma e o proteja até a sua ativação inicial. Jainar aceita, e assim o faz, o levando para dentro de si, em seu corpo de besta Honkai, já que quem viu os fatos sobre a Jainar sabe que sua verdadeira forma é de um monstro gigantesco. Após isso, ela vai dormir no fundo do oceano, esperando por Kiana no fundo do mar. E sim, quando ela fala que está esperando por Kiana, como aquela morreu, ela está esperando por uma contraparte de Kiana. É esse o nível de amor da mulher. Ela quer a Kiana, não importa que seja a original ou contraparte. E após isso, sabemos que o mundo acaba. Como exatamente, eu ainda não tenho certeza. Não encontrei em nenhum lugar o que poderia ter finalizado o mundo. Existem algumas teorias da fandom que dizem que poderia ter sido o Hasher do fim, e por isso a batalha final ocorreu na Lua, como na antiga era de Honkai Impact. Tem teorias que dizem que podem ter sido a Jainar, até por causa de umas afirmações que é contada em uns capítulos bem mais à frente do jogo. Eu ainda não vi, tipo, os últimos lançamentos, então pode ser que lá já tenha confirmado ou não. Mas a questão é que a gente não sabe exatamente quem destruiu o mundo dessa vez. Se bem que ele já estava quase totalmente destruído, né? Então nem é tão difícil. Além disso, outra coisa confirmada lá mais pra frente no Reborn 13, que é algo bem mais pra frente da história. Tipo, se a gente fosse comparar com Honkai Impact, seria uma revelação feita no pós-Odisseia. Lá foi confirmado que a Kiana estava quase morrendo, mas antes de morrer, a Mei a encontrou e a transformou em uma espécie de biocomputador entidade, que se ligou ao terminal estigma e se tornou a Alaya, essa que vocês estão vendo na tela. E após ter se tornado ela, a Kiana se tornou a responsável pelos loops que acontecem no mundo. Basicamente, ela tá fazendo o trabalho do Zerelt de Fate. Ela está basicamente refazendo o mundo
mundo várias vezes em busca de um loop em que a humanidade consiga vencer o Honkai. Ficará mais fácil de entender depois que você vê os próximos resumos. Também tem um certo post no Reddit que também fala que foi a Doutora May da Era Zero quem construiu Avalon, mas eu achei pouca informação sobre isso e como tava no Reddit eu achei meio suspeito. Então eu não vou me aprofundar muito sobre isso, só vou falar aqui por cima que existe essa possibilidade. E assim, o Terminal Stigma leva 42 mil anos para remodelar a Terra e o meio ambiente, até que o mundo se torne novamente um lugar habitável para os seres humanos. E assim, com tudo remodelado, finalmente entramos na nova era. A era conhecida como Retrospective, a era em que se passa a história principal, e aquela era que é parecida com a história inicial de Honkai Impact, só que com algumas coisas bem diferentes. É sério, algumas coisas são totalmente diferentes, embora algumas sejam totalmente iguais. Só que essa era ficará para um próximo resumo. Claro, se você apoiar esse vídeo deixando seu like, se inscrevendo ou compartilhando, principalmente compartilhando, é sério, compartilha pra todo mundo. E se puder virar membro, que vai estar ajudando o canal a continuar. De qualquer forma, era só isso. Agora eu vou dormir, que esse vídeo deu um trabalhão. Podem comentar aí o que acharam. Os fãs de GGZ sejam bem-vindos. Quem for comentar completando alguma coisa que eu possa ter deixado de fora, sinta-se à vontade, até porque você vai estar ajudando muitas pessoas a entrarem na obra. Quem for comentar reclamando, à vontade também, mas saiba que além de não estar ajudando ninguém, só vai acabar afastando as pessoas da obra. Mas como algumas se divertem com treta, então à vontade, podem reclamar aí à vontade também. Mas bem, era só isso mesmo, então eu vou ficando por aqui. Valeu, falou! Eu tenho que falar aqui dessa Era Zero, a personagem que eu mais gostei, curiosamente, foi a Kika. Pois é, sei lá, eu só achei que ela é a que mais teve personalidade. Mas era só isso mesmo, comentem a personagem que vocês mais gostaram. E lembre-se, é pelo que foi apresentado aqui. Não vale levar o sentimento de Honkai Impact e trazer pra cá e dizer que gostou, por exemplo, da Himeko. Não pelo que a Himeko fez aqui, mas sim porque gosta da Himeko e pronto. Bom, era só isso mesmo, então valeu, falou, agora sim, fui! Todo mundo morreu. Acabou.